Olá pessoal, graça e paz, obrigado a você que está nos acompanhando aí mais um dia no Vocação Podcast, o nosso bate-papo semanal onde a gente busca abençoar vidas. O nosso principal objetivo aqui é que a gente possa abrir esse bate-papo em uma sala onde vai ter crianças, onde vai ter adultos, onde vai ter o vovô, todo mundo vai poder assistir. A nossa proposta aqui é trazer conteúdos saudáveis, conteúdos edificantes. E a gente quer agradecer a você que está acompanhando esse nosso material, você que está acompanhando o podcast, que está interagindo conosco, e a gente já deixa esse convite. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe esse material, porque isso é muito importante para nós. A gente sempre fala, o engajamento de vocês é o que vai dizer para a rede social que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Então, você se inscrever, você curtir, você compartilhar, isso é muito importante para nós, tá? Custa nada para você e abençoa aqui o nosso trabalho e as nossas vidas. E também eu deixo o desafio, se essa mensagem que a gente conversar aqui fizer sentido para você, mande para outras pessoas, pessoas que precisam ouvir, que precisam acompanhar essa realidade que nós estamos conversando aqui. Talvez, assim como isso aqui vai abençoar você, pode abençoar outras pessoas. Então ajude a esse material poder se espalhar o máximo possível. E se inscreva no nosso canal, porque se você se inscrever e ativar o sininho, sempre que nós tivermos atualizações, alguma coisa nova, isso vai chegar com exclusividade para você, tá bom? E a gente quer agradecer aqui os nossos patrocinadores, no caso o Secate Estofados que está conosco, o Secate que faz todo tipo de reforma de estofados, sofás, poltronas, chases, cabeceiras, até banco de moto se precisar, viu? Tudo Banco de moto também faz, tudo que é relacionado a espuma, estofado. O Secate é a pessoa indicada para isso, mais de 12 anos no mercado, uma pessoa bem capacitada para esse trabalho. Então fale com ele, faça um orçamento sem compromisso. Você que trocou de casa, quer fazer um sofá sob medida, tem vários modelos, vários tipos, vários valores, vários produtos. É só procurar ele, eu tenho certeza que ele vai te dar a melhor opção, tá? Então o telefone dele é o DDD 18 981 34 86 49. Você que está no Spotify nos ouvindo aí, anote, DDD 18 981 34 86 49 é o telefone do William Secati e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? E fica também mais um detalhe aí, que é o nosso canal aqui, o nosso Vocação, que também tem um canal de contribuição. Você que está nos assistindo e puder colaborar com esse trabalho, isso é muito importante para nós podermos cobrir todos os custos aqui de produção. Então, nossa chave Pix é o DDD 18 99737 9063. DDD 18 99737 9063. Esse número também é o nosso número de WhatsApp, tá? Então deixa esse número salvo no teu celular quando você precisar falar conosco, alguma sugestão de pauta, algum testemunho, alguma coisa que você ouviu aqui que foi importante para você, entre em contato conosco, isso é muito importante, tá bom? Lembrando que essa chave ela tá aí na tela no canto esquerdo superior, tá? Se estiver assistindo aí do seu computador, do seu televisor, só escanear e você vai estar ajudando a gente, tá? Tanto com o valor na contribuição, quanto no like, no comentário, na interação com a gente, tá? É muito importante para que essa mensagem ele chegue para mais pessoas e impacte mais vidas, tá bom? Tudo isso ajuda bastante. Bom, estamos aqui hoje com o nosso querido missionário, o Elton Pedrosa. Obrigado, Elton, pela tua presença. Tá de passagem pelo Brasil? Estava fora? Estava fora. Estava onde? A gente fez agora Bolívia e Argentina, né? Ficamos 4 meses fora aí. 4 meses? Sim. E vão ficar no Brasil quanto tempo aqui até a próxima missão? Então a gente vai voltar agora para casa. Eu creio que a gente fica no máximo ali 2 meses. Aí a gente vai ver se a gente vai voltar para Amazonas ou a gente vai voltar para o Chile, né? Cara, está orando, vendo qual que é a direção que Deus vai dar para nós. Amém. Que o Senhor possa continuar abençoando vocês aí com esse trabalho relevante. Elton, você é novo, 33 anos. Sim, conta um pouquinho para nós da tua história. Você é de Catanduva? Sim, eu sou natural ali de Catanduva, né? Bairro Jardim Alpino. Jardim Alpino. Sim. E sou de um bairro bem periférico, família simples, né? Jesus entrou na nossa casa ali no ano de 2009,
Ah, então você não nasceu num berço evangélico, como é o jargão, o nosso jargão, né? Nasceu Meu pai dizia ser ateu, né? Mas é aquele ateu que se diz ser ateu, mas não né? É efetivamente, né? Só para, acho que, para falar que não crê em nenhuma denominação, religião, enfim, nesse sentido, mas não que é o ateu mesmo, aquele que é ateu, que estuda e tal. E minha mãe já não, minha mãe já vem de família, né? Minha mãe tem uma parte espiritualizada bem forte. Tá. Minha mãe veio aí, né? Minha avó era do candomblé. Tá. Aí minha mãe já gosta um pouco de tudo, né? O secretismo religioso era minha mãe. Desde o candomblé até o protestante, o espiritismo. E era você uma mistura, nasceu né? nesse ambiente, Minha mãe dizendo que existe vários deuses, várias formas, né? Várias manifestações de Deus na Terra, e meu pai dizendo que não existe nada disso, que todo mundo está querendo roubar, todo mundo está querendo dominar o ser humano. E eu cresci nesse ambiente bem, bem louco. E aí, cara, e como é que foi esse processo da conversão? Isso aí foi minha irmã mais velha, né? Que ela começou a frequentar uma denominação. E aí, isso foi muito louco, porque eu comecei também a frequentar essa denominação para andar de bicicleta. Olha só. Porque eu não tinha bicicleta na infância. E aí um amigo dessa minha irmã sabia que eu gostava de andar de bicicleta, aí ele pegou e falou, olha, se você for na igreja, eu deixo você ir com a minha bicicleta. Então a minha intenção era andar com a bicicleta, minha intenção no momento nenhum foi. E aí, para mim, era uma aventura da casa até chegar na igreja, né, pedalando. Aí, quando o pastor tava pregando lá, eu tava olhando para fora, né, da bicicleta. Ele acabar, não era minha, né, mas era do meu amigo. Isso, para poder depois voltar também, ter essa sensação de andar de bicicleta, né. Então foi aí que eu conheci, né, falar o evangelho, né, foi daí, foi o primeiro passo, né. E aí começamos a ir, aí me converti, depois meu irmão também se converteu, depois minha outra irmã também, a Nayara, e aí foi até o momento do meu pai se converter, né. Foi um processo longo aí, né, tô resumindo, né, mas foi tão louco isso que até no meu batismo, meu pai me bateu, né, porque ele dizia que não podia, né, se batizar, porque tinha outra questão. Eu fui batizado na igreja católica e tal, aquela coisa. E depois que o meu pai se desviou da igreja católica, né, dizendo assim, vira ateu. E ele me bateu, e aí ele queria conversar com o pastor, porque como pode batizar você sem me consultar? Eu sou teu pai, você mora aqui. Você era menor? Não. Você já era maior. 18 anos já aí, mas enfim. E aí ele com essas viagem dele, né? E aí onde ele foi conversar com o pastor, e eu tinha muito medo, né? Porque meu pai ameaçava, né, brigar com o pastor e tal. E aí eu lembro que foi louco isso daí, porque o pastor acabou ganhando meu pai, né? Meu pai palmeirense, o pastor também palmeirense. Por causa disso daí, eles começaram a ter uma conversa. Você não é palmeirense, não, né? Graças a Deus. O Senhor te libertou dessa, eu sou né? santo, né? Tem que ser. E aí foi caso do futebol, meu pai criou um relacionamento muito bom com o pastor. E aí o pastor, né, um pastor aí bom, evangelista, né? E aí meu pai se converteu, né? E Jesus aceitou ele. Olha que legal. E aí cara. foi o último, né? De casa foi meu pai, né? Mas a infância acho que é muito parecida com 80% do Brasil, né? Periferia, família simples. E você veio de uma família pobre, uma família simples. Pobre, sim, simples. Tá. Bem simples mesmo. E aí, e essa lacuna aí da conversão para ser um missionário transcultural que já passou por 8 países com o Brasil 9? Então, como foi esse processo? Na verdade, foi um casal de americano pregar na igreja, e aí, claro, né, tinha que traduzir eles, não falavam português. E esse casal que estava ministrando, ele entra numa área da minha vida que era sobre o perdão, renúncia, né? E ele começou a me ofender. O que ele estava pregando me ofendia mesmo, tipo, de uma forma que parecia que alguém tinha contado a minha vida para ele, né? Não foi uma revelação que ele chegou até mim, estava falando de uma forma congregacional, né? Todo mundo ali ouvindo e tal. E aquilo me ofendeu muito, né? E aí eu falei, nossa, mas, cara, se alguém falou da minha vida para esse cara, é impossível ele tá falando isso e tal. E aí eu caí, depois do culto a gente tem aquela questão, o pessoal tem aquele costume de orar, né, pros oradores, né, ora pela minha vida e tal.
E eu fiquei na fila, mas para perguntar quem que ele conhecia, se ele conhecia algum parente meu, enfim, né? Você estava convicto de que ele tinha informações porque eu estava tuas. nesse processo de conversão, né? Desse processo, mas eu também eu era um cara muito complicado, né? Eu tinha muita mágoa no coração de algumas coisas. E aí no final ali ele falou, para orar por você? Não, eu queria saber quem você conhece aqui. E aí foi onde que ele começou, não, minha primeira vez aqui no Brasil, eu não estou aqui na cidade de Catanduva, estou na cidade de Rio Preto, eu fui convidado a pregar aqui. E aí ele começou a contar a história dele para mim. E aí ele falou que ele era um jovem e começou a viajar, ele estava na Índia, da Índia ele veio para o Brasil, né, é americano. E aí eu comecei, mas como assim? Mas os pastores não ficam aqui, né, acaba o culto, todo mundo vai para tua casa. E aí foi onde eu comecei a ouvir um pouco o que é missão, né, até o transcultural, missão urbana e tal. E foi daí que eu comecei a ter interesse com missão, né. Aí depois, no ano de 2017, eu já trabalhava aí, fiquei trabalhando um bom tempo com missão urbanas, né, local ali, ia para o Rio de Janeiro, periferia e tal. E aí eu conheci a minha esposa, né, a Rafaela, que já tinha feito ETED, já tinha uma experiência no transcultural, e ela me apresentou a Jocum e a ETED, enfim, né. E aí foi onde que eu fiz a ETED no ano de 2019, fiz o primeiro mochilão, que é indo pedindo carona, é um projeto evangelístico da Jocum Caxias, que eles vão pedindo carona e entregando Bíblia no caminho até um ponto do país específico que eles vão. E aí esse daí foi para a Argentina, né, para São Marcos. Só para quem está nos acompanhando e talvez não esteja acostumado aí com essas siglas nossas, o que é o ETED? Vamos falar do ETED e depois a gente fala do Jocum. A ETED é um treinamento missionário, né? Você fica 5 meses na Jocum, que é uma universidade missionária, e a ETED é 3 meses você fica ali estudando e 2 meses prático. Mas, desculpa, eu não entendi. A Jocum é a mãe. A Jocum é a universidade missionária. E um filho é a ETED. E a ETED seria uma escola, tem várias escolas dentro da Jocum. Entendi. E a ETED é uma escola que é um braço da... ela pertence à Jocum, né? Entendi. Mas aí tem vários cursos dentro, né? Várias escolas dentro da Jocum. E a ETED é o principal ali para você começar a fazer outros cursos que são mais longos e tal. Você começa pela ETED. E aí a ETED vai te trazer assim, um divisor de água, que é missão. Não que você sai de lá missionário, mas é isso que eu quero entender, ou eu sou um missionário. A ETED ela vai te ensinar isso. A diferença de missão transcultural, missão urbana, como eu sei se eu sou chamado para ser missionário ou não. E a Jocum, o que é a Jocum? Aí a Jocum já é uma universidade missionária, né? Ela está em 182 países, né? E aí ela trabalha desde a missão urbana a transcultural, né? Entendi. E aí, tipo, uma pessoa que quer aprender sobre missão, será que Deus me chamou para missão? Ou o pastor tem algum membro e o departamento missionário da igreja dele não tem as ferramentas. Aí ele pode enviar alguém ou convidar alguém da Jocum, enfim, fazer a ETED, ter essa informação e implantar isso na igreja. Se ele não quiser enviar, ele pode convidar os obreiros da Jocum. Também que adota. Vem e aí ensina, dá treinamento, tudo. Isso independente de denominação. E a Jocum é uma universidade missionária. Aí lá você vai ter pentecostal, reformado, e até o neopentecostal você encontra muito lá. Divertido, né? É muito louco, porque ao mesmo tempo que eles não defendem uma linha teológica, acaba forçosamente caindo na discussão. E cada líder vai, às vezes, igual a Jocum Caxias, o líder da Assembleia de Deus. Então, querendo ou não, você vai ter um pouquinho de perfil da Assembleia de Deus, não que é... Sim, entendi. Ele não defende muito nada, mas nem se alguém fala, formado ali, ele vai acabar aquilo, trazendo o que você aprende, né? O bom é que no domingo, cada obreiro, desde aluno, obreiro que está ali, cada um vai para a tua igreja, né? Tua denominação. Porém, durante a semana existem os cultos diários, os devocional diário, todo dia tem devocional. Então, quando você vê um devocional, um pentecostal trazendo um devocional e um reformado, tem diferença. A experiência né? transcultural já começa aí. Já começa aí, já, né? Claro que lá você não vai ter muito debate sobre
que é o calvinismo, que é falado mais sobre os princípios, atributos, né? Princípio cristão e atributos de Deus. Você vai conhecer, e também você conhece as vertentes. Você só vai aprender o que é calvinismo, vai aprender o que é arminianismo, sem uma direção. Sem eles, não vão entrar aí. E legal. Até é legal porque, até quando eu fiz a minha TED foi na com Tabatinga. A cidade de Tabatinga faz fronteira com a Colômbia e o Peru. Colômbia Letícia, né? E ali no Amazonas, a minha liderança, da ETED, do curso ETED, ele era comunista. E o líder da base, ele tinha uma igreja e ele era pentecostal tradicional. Então era legal quando não entra nesses assuntos, né? A ETED não oferece isso, ele fala só do missão transcultural. Mas fora isso, a gente está no dia a dia ali, manutenção, e aí, você é o quê? E aí a gente acaba conhecendo, né? Vai montando um bolão, fulano é calvinista. Tem até aí vai embora e aí é onde começa, né? O choque teológico bom. Talvez você esteja nos ouvindo aí, tá falando assim, o que esse povo está falando? Basicamente, dentro do protestantismo, você tem duas grandes ramificações com pensamentos bem diferentes. Um é o João Calvino, e o outro é o Armínio, que são linhas de pensamento diferentes. Que assim, no frigir dos ovos, é sempre Cristo que salva, é Cristo que liberta, é Cristo que transforma, a cruz que nos deu acesso ao céu. Mas durante o processo tem essas divisões e fica essa brincadeira dentro da... Eu acho que dentro até de outra da Igreja Católica existe também, né, os carismáticos ali, eu acho que tem bastante ramificação também, né? Não conhece muito o nosso contexto, dentro também existe isso. E aí, mas a ideia da Joku em si não é falar sobre teologia, mas acaba falando, né? Não tem como fugir sobre linhas teológicas, mas sobre a missão, né? Desde urbana ou transcultural. E daí foi onde tudo começou. Aí a minha esposa apresentou, né? Fiz a ETED, e aí foi da onde que eu entendi. Vocês foram fazer o ETED já casados? Ou só você eu fui casado, né? Tá. A minha esposa, ela era minha professora lá, né? Minha obreira lá. Ela até perguntar, você está falando como esposa ou como professora? Se for como professora dá para debater, como esposa não. A esposa sempre tá certa, tá certo, né? Se for como esposa eu me retiro. E aí ela fez em 2016, eu fiz em 2019, né? Entendi. E aí tem essa... Ou seja, ela já tinha passado pela experiência. Ela já estava como obreira mesmo. Né, entendi. Lá. E aí eu como aluno. Vocês eram recém-casados? Sim, a gente casou em 2017, né? E aí eu fui fazer em 2019. Entendi, recém-casados. Recém-casado ainda, né? E como foi, cara, essa experiência? O que você sentiu quando você foi? Você já foi convicto de que você era um missionário? Não. Ou isso foi um processo? Assim, na verdade, eu acreditei por muito tempo que se cada missionário, cada cidadão brasileiro, peruano, equatoriano cuidasse do seu país, não tinha necessidade de sair para fora. Então eu pensava, se nós aqui do Brasil ser responsável, cuidar da nossa nação e fazer o trabalho, porque a missão é o quê? Você tem que ir para outra cultura, outro idioma, aprender e aprender tudo. Então a minha ideia era o quê? Isso eu já protestante, tá? E aí não era só minha ideia, muita gente pensa assim, infelizmente. Era o quê? Não tem a necessidade de eu ir para a África tendo a Amazônia, Caatinga, o sertão brasileiro aqui. Eu tenho lugares que é mais carente do que a própria África, dentro do Brasil. Isso é comprovado. Tem lugares muito pobres aqui que tem a mesma necessidade, a mesma carência do evangelho. Então, eu tinha esse pensamento. E aí chocava muito com a minha esposa a respeito disso. Porque ela já tinha uma experiência transcultural nesse sentido. Ela já sabia. E eu ouvi, não só da minha liderança, e também acreditei nessa ideia, nessa linha, nesse pensamento, que cada missionário cuidasse da tua cidade, por exemplo. Um missionário de Araçatuba não tem necessidade de enviar ele para Catanduva. Aqui também tem pobreza, aqui também tem prostituição, criminalidade. Então eu tinha esse pensamento. Mas quando a gente vai estudar as escrituras realmente e a gente vai aprender o que é missão, a gente sabe que nós somos evangelizados. Né? Os primeiros missionários aí, ainda que tem uma diferença enorme, foram os jesuítas, né? Os missionários hoje católicos, que vieram para o Brasil, e eu prefiro até eles do que os muçulmanos, mas quando vem os católicos, né? Vem os portugueses e traz os missionários jesuítas,
Foi pregado o evangelho de uma forma que hoje eu acredito que nem a Igreja Católica apoia, mas foi pregado o evangelho. Ou seja, houve uma inserção cultural. Teve missionário transcultural. Depois, até quando vem os primeiros missionários no Brasil com os holandeses, né, lá já 1600 isso já na teologia reformada. Né? Já vem lá, quando vem os holandeses invade o Brasil, em Pernambuco, aquela região ali da Bahia, ali para cima, eles trazem os missionários já calvinistas. Os primeiros missionários protestantes, entra por aí. Não né? sabia disso. Lá ali pela foi o primeiro Pernambuco, acesso. Então. Bahia, Porto Seguro, por ali foi os missionários. E aí eu acho que fica de 64 a não sei, acho que fica num período de 10 anos, 10, 15 anos holandeses. Essa parte não era para nós falar, né? Era para a gente ter a língua holandesa, enfim. E aí, quando eles trazem a cultura deles, a culinária deles, eles trazem também a crença deles, que era o calvinismo. E aí, depois, né, de muito tempo, quando aí eles foram expulsos, né, assassinados, não por ser missionário, mas por ser holandeses e pertencer a Portugal, né? E aí depois começa a vir, né, a imigração, né? Aí começa a vir depois os italianos, enfim, que a gente já conhece, né? A história, como foi formado o Brasil, e começa a vir. Os ali no sul também tiveram? No sul, né? Os alemães. Os alemães, aí eles a igreja anglicana, luterana, começa a entrar e começa também a ter esse evangelismo. De uma forma, porque eles trazem a cultura e trazem as crenças, enfim, deles, né? Então, quando eu fui aprender isso, eu falei, peraí, então alguém teve que vir para evangelizar nós. Alguém veio aqui. Então, por que eu tenho essa ideia que eu não posso sair? Por que eu tenho essa ideia? A gente foi evangelizado. Ainda que antes do Brasil ser o Brasil, né, o Brasil colônia, a gente já tinha, né, aqui, né, os Tupi-Guarani, os Guarani, o Araçatuba, né, o nome Araçatuba é um nome indígena, né, que é juntamentos de Araçá. Araçá acho que é tipo uma fruta, né? Tem bastante teoria sobre o nome de Araçatuba, né, mas é um nome indígena, mas né? é um nome indígena. Que é o nome indígena. Acho que é os Caigangue. É muito louco isso, que eu tava ontem na praça. E ali na Rui Barbosa, Praça na frente Central. da Caixa, tem um busto ali, né? Sim. E até tem, não sei se ele tá vivo ou não, é Maurício Bueno, sim. que ele fez esse busto. Até onde eu sei, ele é vivo, é um artista plástico aqui da cidade. Eu achei muito inteligente ali que ele faz, esse busto, que embaixo é a questão, a rodovia de ferro, né? Quando é construída aqui. E eu tô 4 dias aqui, vocês me ajudam aí. Mas aí ele faz embaixo ali a linha de trem, né? Que é aquela madeira, aqueles ferros que eu não sei o nome. E ele põe ali, né? Um indígena ali acima de tudo isso. E eu acho muito lindo isso. E não te cortando, mas ele até usa o colar do indígena. Isso, são os pinos da. Não é pino, mas é aqueles que prende o trilho do trem. Eu esqueci o nome. E eu achei muito interessante, porque quando a gente foi lá pregar na praça, eu e minha esposa, a gente vai ali, meu amigo começando a pregar com tom de voz um pouco mais alto e tal. E é interessante que quando a gente pergunta para as pessoas, essa questão é tão esquecida, isso até fala, mas não é questão só cultura, a questão até a igreja protestante você vai entender. Mas é tão desinformado, porque eu percebo no Araçatuba, quando eu até perguntei para algumas pessoas aqui, Araçatuba, qual é a imigração? É de japoneses. E a gente percebe, né? A gente tem aquela questão grandona, a gente vai na praça também, a gente tem várias informações ali, e a gente supervaloriza, às vezes, essa questão do estrangeiro e ignora toda a nossa origem, né? Porque antes de vir os japoneses, muitos anos antes, já tinha passado aqui os dourados, os terená, que é de Três Lagoas, que são indígenas, os caigangue, que são natural daqui e foram os índios coroados, que é o nome de um município aqui. Então, tipo assim, tem toda essa galera já aqui. E tendo essa galera aqui já, esses indígenas aqui, aí onde o transcultural ele fala sobre isso, sobre a gente entender o contexto geral. Hoje a gente supervaloriza o social, o terno, nos cultos, porque a gente foi evangelizado pelos europeus, que tinha essa vestimenta. Mas se a gente fosse evangelizado pelos africanos, a nossa vestimenta seria outra. Se a gente fosse evangelizado, sei lá, até um exemplo, pelos próprios indígenas, porque dentro dos povos originais, existem atributos de Deus e princípio cristão.
também. Existe. A gente fala assim, mas o indígena nunca foi evangelizado. Não, ali dentro existe uma manifestação de Deus, um princípio cristão. Ele acaba atribuindo para elementos como o sol, a natureza. Claro, aí a gente precisa, como a Atos 17 ali, que Paulo, quando vê ao Deus desconhecido, ele sabia todo o contexto, né? E ele usa isso. Ele usa isso para o transcultural, ele trata sobre isso. Então, quando eu fui fazer o AETED e fui saber, peraí, então o transcultural, igual o lance a gente precisa evangelizar a África. Mas a África necessita de um evangelismo. Mas a África ela traz com ela já um lance da espiritualidade, do que é Deus, até desde o egípcio também, há muito tempo. Claro que a gente precisa aí achar um fator Melquisedeque, né? Não sei se a galera vai entender um pouco o que é o fator Melquisedeque, é uma expressão de Deus. Deus deixa vou usar essa expressão, Deus deixa uma brecha em todas as culturas, ou em maior parte das culturas, para que seja evangelizado. Então, todas as culturas, existe ali uma brecha para a gente pregar o evangelho de Deus. Aí, se for buscar aí depois o pessoal, o fator Melquisedeque, o fator Abraão, a gente vai entender o Melquisedeque, rei de Salém. Essa questão. Então, toda a cultura Deus deixou. Deus deixou desde o Guarani, desde o Ticuna, o Pucama, enfim, todas as culturas há um princípio, há um atributo ali que a gente tem que fazer eles enxergar, sabe? Deixa eu aproveitar. Foi uma loucura para mim saber de tudo isso, e para mim que eu venho de uma igreja que existe uma liturgia de culto, existe um pastor, existe uma vestimenta, um linguajar de crente, há uma moda evangélica. Sim. E aí a gente vai para um lugar, peraí, que existe cristianismo aqui, mas não são parecidos com nós, e na verdade, isso que a gente crê, vou falar, essa moda que a gente crê não é nossa, o social não é nosso, esse linguajar não é nosso, a gente tem a nossa origem, né? Mas, como falando da cidade, a gente é esquecido. Hoje Araçatuba, quando alguém fala Araçatuba, foi criada por japoneses e brasileiros. Não, antes de japoneses já tinha uma galera aqui, mas a gente já vê que até no próximo turismo, né? Hoje, as informações, voltando lá, só para finalizar aqui, lá na praça, você vai ver a pouca informação que tem sobre esse busto e a grande informação que tem sobre os japoneses. Os nomes, a data, sobrenome, uma questão até temática ali, um bom pedaço da praça, o jardim e tal. Eu sei que o artista, ele faz, a sua obra, ela se expressa, ela traz, mas o governo, vamos falar assim, eles deveriam colocar esse interesse. Potencializar isso. Igual a gente fala, nós brasileiros, a gente fala o português, né? E tal, não, mas a gente era para ensinar o Tupi-Guarani para nós. Lá na Amazônia, na Bolívia, eu estava trabalhando com os Quechua e Aymara. E eu estudei um bom tempo da minha vida espanhol para chegar lá e pregar em espanhol, porque foi falado que a Bolívia fala espanhol. Mas quando você chegar lá, a questão urbana fala espanhol. Santa Cruz, La Paz. Saiu dali, a 8 quilômetros, o pessoal já fala Quechua e Aymara. Que é a língua original deles. Então aí o transcultural ele vai tratar muito disso, né? O Paraguai tem muito isso, né? Também. O Paraguai tem o Guarani, né? Além disso, o Guarani. Na Amazônia mesmo, a gente trabalhou lá, também... é Brasil, é português. Chega lá, eles falam Ticuna, Maru, outros... E é mais brasileirês do que propriamente... Assim, peraí, eu não sou brasileiro, né? Sabe? E é uma loucura isso, né, cara? A gente assassinar a nossa cultura, tudo, né? A gente tem coragem que a gente fala, eu sou italiano porque eu tenho meu sobrenome, mas se a gente for ver as nossas origens, ela é indígena, africana e um pouco europeia, mas a europeia vem depois da imigração, mas aí o Brasil já estava funcionando há muito tempo. Já estava acontecendo há muitos anos já. E é bonito isso porque nós somos uma miscigenação por natureza, né? Como a gente tem diversas culturas, você mesmo falou, nós temos um pouco de africanidade na nossa matriz. Sim, e muito. Que tudo isso influenciou. E eu quero aproveitar você aqui, Welton, para te fazer uma pergunta sincera. Eu não sei nem se eu vou saber formular essa pergunta, mas assim, a matriz africana, ela foi muito influenciada por candomblé, por esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, com todo respeito, esse tipo de religião. E você prega
aproveitar essas oportunidades culturais para inserir o cristianismo nesse meio. Sim. Como é isso, cara? Porque assim, o batuque é uma invocação de demônio. A gente ouve isso, não sei nem se é verdade, entendeu? Sim. Mas o batuque é uma invocação de demônio. Mas esse ritmo é um ritmo consagrado ao diabo. Como é que você enxerga isso, cara? Então, geralmente as pessoas que falam isso, nesse sentido, é que ela ouviu de alguém, mas ela nunca foi estudar. Sabe aquele cara que fala, não, todo crente grita, baba e rola no chão. E a gente aqui começou a conversa falando, dentro do protestante existe desde o reformado, o pentecostal, o neopentecostal, enfim. A questão se a gente olhar para o candomblé ou a umbanda, né, vamos falar assim, a quimbanda não, a quimbanda é bem declarado já, a quimbanda, né, equilíbrio, mal e tal, mas a umbanda e o candomblé, se a gente olhar para dentro deles, você vai conseguir a filosofia deles, a doutrina deles, muitas coisas ali, se você estudar, você vai falar, cara, é muito lindo isso. O amor ao próximo, a respeitar a natureza, todas essas coisas de não queimar a mata, da limpeza, do corpo, é o templo. Dentro do protestante a gente tem isso, a gente não tem? Cuidar do nosso corpo, Sim. Cuidar da natureza. Você não vai ver um protestante tirando um caramelo, bala, um house e jogar o papel. Ou pelo menos não deveria ver, né? Não deveria. O protestante mesmo não vai fazer isso. Ele vai tomar uma água e jogar ali no semáforo e jogar a garrafinha. Então o candomblé e a umbanda, eles também têm essa filosofia de amar o próximo, do equilíbrio com a natureza, de oferecer a sua melhor oferta, a sua divindade, a divindade que eles creem. Aí o que acontece? Agora eu preciso ter uma separação. Que o protestante, existe alguns princípios, algumas coisas ali que se fala, isso aqui é legal e é o que a gente crê também. Porém é diferente. A gente crê em um Deus só. Uhum. Só em um Deus só. E eles já creem em Cristo e em outras coisas também, que aí já que a gente não crê. Então, falar que é parecido é arriscado, falar que é parecido demais. Mas falar aqui, esse princípio que tem aqui, tem ali... Existem pontos de convergência. Tem, você entende? Uhum. É igual falar que a gente... o protestante é muito parecido com os católicos. É uma loucura quando a gente fala isso. E o cara que é católico mesmo, ele ouve isso e ele vai ficar revoltado. Porque como que é parecido? Não é parecido. Você entende? Porque se fosse parecido, não tinha essa separação da igreja protestante, da igreja católica. Eu não estou falando aqui, tá, pessoal? Esse é certo, esse é errado. Eu estou falando que não é parecido. Então foge. Né? A gente fala muito do protestante desde Lutero, mas é desde John Hus. 100 anos antes de Lutero, isso aí. Há muito tempo. Então existe essa diferença. Agora você fala que existem princípios. Um princípio, na verdade, dentro da igreja protestante, tem dentro do candomblé da umbanda? Tem. É só você procurar, amar o próximo. Nós aqui é protestante. Não sei se você é protestante também? Sim. Protestante? Sim. Então nós não tem que amar o próximo? Sim. É uma obrigação. E os caras também têm isso. Então nem tudo é demônio. É demônio, é do mal. Cuidar da natureza, ter esse equilíbrio de... A gente não tem isso dentro do protestante? Sim. Ou a gente pode destruir tudo aí? A gente pode... Não. Então, existe pontos, e aí através desses pontos que a gente vai começar a pregar. Tribos indígenas que... a mãe natureza é a soberana, né? Aí você chega lá, não, verdade, a natureza é linda. Mas você sabe quem criou a natureza? E aí você vai trazendo... E aí te fala, a Deus, ele manifesta os seus atributos, a sua grandeza, a sua realeza através da natureza. Ou quando você vê um pássaro voando, né, a perfeição de um pássaro cantando, você não vê que é uma obra de Deus? Você não vê Deus aí? E aí daí que a gente vai começar a pregar através desses pontos dentro da cultura. Então toda a cultura existe várias camadas, né? Não sei se vocês, a cozinha aqui, tem esse contato com a cebola, ou são só as esposas de vocês. Sim. Vocês têm esse contato? A minha esposa tem muito mais, tá? Mas eu gosto de cozinhar. A cebola é assim, ela tem várias camadas ali, né? E aí você vai tirando, né? Uma de cada... E essas crenças existem várias camadas. Então, antes de a gente apontar isso é do demônio, isso não presta, há necessário a gente tirar algumas camadas ali e através daquele ponto ali você começar
a pregar. Igual o evangelismo que a gente faz, é muito legal quando você começa a evangelizar alguém que é da Umbanda, do Candomblé, ou dentro do catolicismo, ou qualquer outro, e você entende do assunto. Você entende. Ah, é? Que ano que nasceu o que vocês creem? Qual é a filosofia? Ah, tal. O camarada, ele te olha diferente. Eu não estou falando que você vai concordar, mas você entender. Ele consegue se conectar com você. E igual Paulo, quando Paulo fala esse é o Deus desconhecido, é muito arriscado isso. Mas Paulo entendia o contexto, ele sabia onde ele ia entrar. Porque em Atena tinha vários deuses, né? E aí ele, não, é o Deus desconhecido. Então ele entende o contexto e aonde ele ia entrar. Então você crê também no Deus desconhecido? Mas você não crê em Jesus? Não, sim, mas você não crê. Não, peraí, o nosso Deus ele não tem forma. Então ele faz essa. Então, quando a gente tem essa visão, o transcultural ele oferece isso. Sabe? Antes de você querer entender, e ali vai ter um princípio, um atributo que você vai poder pregar. Então a ideia nossa de sair para evangelizar e estar em outras culturas seria nesse sentido. Eu não posso chegar lá no Aymara, igual a gente estava. Não, isso é pecado. Igual a igreja, agora eu vou falar a questão igreja. A igreja, uma questão geral, ela matou muita gente. Ela matou muita cultura. Ela destruiu. Igual, no ano de 2020, a gente estava no Amazonas. E lá a gente conheceu uma tribo que era muito louca, que quando ia fazer o culto, eles colocavam camiseta, um social, as mulheres tinham que... Coisa que eles não usavam diariamente. E aí, eu fui perguntar, né, para eles ali, qual é o lance, né? A gente fica o dia inteiro sem camisa aqui, no calor. E aí quando vai fazer o culto, a gente tem que pôr camiseta, pôr eles, né? Ah, sim, porque o missionário que passou aqui explicou assim, assado para nós. E aí ele começou a falar. Sabe por que a gente não usa mais os nossos instrumentos, o instrumento tribal? Porque ele falou que é do diabo. Sabe por que a gente não canta mais o nosso dialeto? A gente canta na língua portuguesa? Porque ele falou que isso não é legal. E aí você começa, mas peraí. Como assim não é do diabo? Porque a gente tem esse pouco conhecimento. Aliás, a gente não tem nenhum conhecimento. Então tudo que é estranho, foge da nossa liturgia. É do diabo. É pecado. Um instrumento tribal, não, esse batuque aí... Não é do diabo, você entende? Não é, a igreja sofreu por um bom tempo, não sei se vocês ouviram essa história, não sei se foi nos anos 80 ou 70, que não poderia, acho que guitarra, o instrumento guitarra nas igrejas, que entrou né? o rebanhão e revolucionou. De 50 para 60, isso. E aí por que não podia guitarra? Porque é do rock, né? O rock é do diabo. E há muito tempo a igreja, hoje, qualquer denominação protestante, você vai ter guitarra, não tem? Tem, vixe. Há muito tempo foi pregado que o homem de Deus não podia ter barba. Não sei se vocês já ouviram isso. Nós somos tudo do diabo aqui. Na igreja Deus não gosta de barba, né? Era assim. E hoje essas igrejas que falou que a guitarra era do diabo, que a barba era do diabo, hoje o que tem? Tem guitarra e tem barba. Então Deus mudou, agora Deus gosta de guitarra. Mas por quê? O pessoal não sabia o contexto das coisas. A guitarra é do rock, o rock é do diabo. E não é. Eu confesso, eu não sou fã, não escuto rock. Mas eu falar que o rock do diabo é uma loucura. Não. Você entende? Quantos roqueiros, homens de Deus tem? No Belém do Pará, a gente pregou numa igreja que se chama Subterrânea. É isso, né, mano? Subterrâneo, o pastor Wanderson. Ele trabalha com o público punk. Eu cheguei lá para pregar lá. Eu fiquei assustado, ainda com minha experiência no transcultural. Onde uma galera tudo de preto. Uma galera tudo rock and roll. E resgate, metal nobre deve comer solto lá, e né? os louvor deles é aqueles louvorzão mesmo. E inglês também. Cara, mas será que... Claro, eu já tinha uma experiência no transcultural, não me apavorei tanto, mas se fosse alguns anos atrás, isso aqui não é igreja. Como é que isso aqui é igreja? Aí os caras, na hora da oração, os caras ali falando, e eu vejo aquele povo se divertindo, sem droga, sem nada. O povo se entregando e orando, e eles tiram um tempo para orar para outras denominações, outros pastores, coisa que na minha denominação não existe. Vamos tirar um tempo aqui para orar para os irmãos da Assembleia, para os irmãos da... E lá os caras, aí eu falo, para quem veio de fora, não é crente, mas quando você está lá dentro, você começa a ver todo o contexto, por que eles são assim, porque é uma tribo também. Hoje, o movimento, né, o estilo
Rock é mundial. Hoje não tem roqueiro só no Brasil. Imagina, no Belém do Pará, você já imaginou que ia ter uma igreja de roqueiro? Que quando a gente fala do Pará, é ribeirinho, indígena. Não, mas ela tem uma igreja que atende público. Essa galera, qualquer público, mas a galera que vai lá é a galera do rock mesmo. E, se eu não me engano, Belém do Pará é uma das cidades mais roqueiras do Brasil. Eles dizem, Sério? eles falaram Sério? que Caramba. a primeira banda de rock foi lá. Essa é a informação que eles passaram pra. Banda de rock é metaleira que fala? Pesadona? É, metal. Metal. Metal, metal. isso. Foi a primeira banda de rock, foi em Belém do Pará. Eles compartilharam isso pra nós. E muita gente, quando olha pro norte mesmo, é indígena e Amazonas. Já tem. O que tem na Amazônia? É só mato. Ninguém faz ideia aqui. E eu acho que é um ponto interessante essa questão de você entender a cultura e de você respeitar o limite da cultura e da imposição, que eu acho que é o principal, a coisa que principal espanta alguém que quer pregar, Sim. alguém que quer levar o evangelho hoje em dia, é justamente isso. Você tem um preconceito de que o evangélico é aquele que precisa estar de social, que TV é do diabo, e não somente nessas experiências geográficas, mas até mesmo, por exemplo, na experiência de faculdade, que é um local onde você tem um principal convívio com gente diferente. Sim. Diferente de crenças, diferente de E desculpa, de hábitos. cara, desculpa te interromper, mas você tocou num ponto importantíssimo. Porque assim, a gente tá às vezes, nós precisamos fazer uma autocrítica. Nós precisamos olhar para dentro e falar assim, peraí, vamos sair da nossa bolha? Porque assim, o nosso jovem vai para a faculdade. E na faculdade ele vai ter um amigo que é do candomblé, cara. Ele vai ter um amigo que é do rock. Ele vai ter um amigo que é homossexual. E assim, nós vamos sentar todos numa mesma mesa. Você é santista, você é palmeirense, eu sou São Paulino, nós vamos falar na mesma mesa. Entendeu? Concordo com o teu time? Não. Acho que o Neymar foi uma péssima contratação. Entendeu? Concordo com o Abel? Muita coisa não. Entendeu? Mas assim, cara, nós vamos sentar na mesma mesa. Isso precisa Perguntar ser ofende dito. às vezes também. É. Né? Eu acho que a igreja ela não se preparou para isso, né? Essa questão do cultural. Quando a gente fala que o evangelho ele é transcultural, mas no mesmo tempo o evangelho ele é contra a cultura. Então até a expressão correta é supercultural, seria supercultural o evangelho. Por quê? Se aquela cultura ela quebra um princípio cristão, Ela tem que ser aí já peraí. combatida. Isso aqui já. Então, do mesmo jeito que é cultural, é o que o Hélio compartilhou, ele é contracultural. Peraí, eu posso ter pessoas de outras denominações, religiões, enfim. Claro que eu posso ter. Agora, eu posso concordar com eles em tudo? Não. Mas eu preciso estar na mesa. Eu preciso. E eu acredito que muitos dos nossos jovens, quando vão para a universidade, aí falam, voltou desviado. É que, na verdade, nunca preparou o jovem. Nunca preparou o jovem. Perfeito. Você entende? Sabe por quê? Um monte de gente dentro do... Muitos, eu falo assim, muitos afeminados, né? Que eu acho que parece a palavra gay é meio agressiva para alguns, né? Então, muitos afeminados não gostam da gente, em questão geral. Porque nós não fomos preparados para conversar com eles. Eu não estou falando que eu concordo com a afeminado. Exato, não é isso. Eu exato, não concordo. Exato. Mas eu preciso conversar com ele como eu converso com qualquer outro. Eu não tenho... Não é porque eu sou mais cheiroso e ele mais fedido, você né? Entende? Não é isso. Aí muita gente fala assim, porque... E muitos deles também falam, os crentes nos condenam, os crentes... Não. Também existe dois extremos aí. Mas eu tenho um amigo, eu tenho um primo que é afeminado e a gente conversa, ele não concorda comigo, como eu não concordo com ele em muitas coisas, mas a gente tem uma relação boa. A gente tem uma relação boa. Ainda ele não concordando comigo, eu não concordando com ele. Sabe? E uma coisa incrível que ele me falou foi assim, cara, eu gosto de você que você me ouve. Você não concorda, mas você me ouve. Então a gente às vezes não está nem preparado para ouvir. Então por isso que muitos dos nossos jovens, quando eles vão para a universidade, aí fala ele volta desviado, é porque na verdade ele nunca foi preparado. No nosso contexto. Porque o pastor não gosta que muitos membros não visitam outras igrejas. Eu sei que existe um contexto aí de uma lavagem, de manipulação, de
Mas por que muitos pastores têm medo? É porque, na verdade, ele não discipulou o membro que ele tem. Por isso que ele tem medo. Porque se você discipula o membro com a verdade, irmão, eu vou lá num casamento, que tem membro que não pode nem no casamento, né? Que absurdo, né? Que absurdo, né, cara? Não pode. Teve um caso até de uma família que falou: meu filho vai casar na igreja católica e eu sou protestante, agora eu posso ir ou não? Sim. Sabe? É o filho que vai casar. Em alguns pontos, sabe? É muito louco porque não foi preparado. Então, hoje, a igreja, eu falo, ela não conhece a própria história. Você conversa com muitos protestantes, tá? Como surgiu a igreja protestante? Como a igreja brasileira, como surgiu a igreja brasileira no Brasil? Como entrou o protestante? Né? Muita gente não sabe. Aí ainda está brigando se pode parede preta ou não. Né? Eu acho uma loucura. Às vezes eu e a Rafaela, a gente tá em algum lugar que tem sinal, e a gente fica ali navegando na internet. Aí eu vi um cara brigando, né? Pode ou não pode parede preta na igreja? Que absurdo, né? Aí eu fico, cara, que louco isso. Os caras estão brigando e a gente aqui com um monte de tribo que não tem a Bíblia no seu próprio dialeto. E aí nós estamos discutindo a parede preta e a gente não resolveu problemas pertinentes. O homossexual continua de cara virada conosco, o católico continua sendo para nós o cara que vai para o inferno porque adora Maria. E a gente perde a nossa essência cristã de salvar o perdido aonde ele estiver, porque a gente está preocupado com o nosso conteúdo. Nós está perdido, né? E nós estamos igualmente perdidos. Está perdido. Elton, e dentro dessa questão das pequenas discussões, ou modo, a capacidade, né, estar preparado para enfrentar o desafio missionário, você deve ter tido, você especialmente na América do Sul, né, os países latino-americanos, a sua experiência, mas você tem experiências com missionários dos Estados Unidos, de países ditos de primeiro mundo. Você acha que essa nossa incapacidade, vamos dizer nossas, para você entender o contexto, a gente tem esse mesmo problema se a gente discute futebol, se a gente discute política, a gente não consegue se comunicar muito bem, respeitar o diferente, saber separar, né, o que eu acredito com o que eu respeito. Você acha que é uma questão também cultural do nosso país, dos países que têm uma menor capacidade, menores índices educacionais, a forma de você entender, saber se comunicar, respeitar os limites, diferenciar até onde que é uma raiz cultural, até onde que eu posso debater? O que você acha? Cara, é muito louco isso, porque é assim, a gente separar essa questão, essa pergunta é uma pergunta que, tipo assim, todo mundo tem, a maior parte, não fala todo mundo, a maior parte tem essa visão assim. Os países primeiro mundo estão à frente de nós, né? Até nessa questão teológica, igreja, ministerial. Mas a gente tem referência lá como Paul Washer, que é um bom pastor norte-americano, mas a gente tem Benny Hinn. Sim. Você entende? Para quem não gosta, que eu acho que foge daquilo que, enfim. Então, a América do Sul, ela é muito mais espiritualizada, ela é muito mais religiosa, é muito mais cheia de cultura do que a própria América do Norte, nesse sentido, dos Estados Unidos. Sim. Por quê? Porque é uma hegemonia de pensamento, né? Os Estados Unidos, a forma tinha, claro, ali já os indígenas, antes de chegar os ingleses, os puritanos, toda essa questão histórica que a gente sabe ali, que cresceu ali, né? Mas nós aqui, a gente pega, não sei se você já ouviu falar da janela verde. Tem a janela 10h40. 10h40, sim. E tem a janela verde, né? A verde, qual? A janela verde é a janela são 35 países e é localizada, ela acrescenta os povos tribais. Ela está na Amazônia, ela está na América do Sul, 35 países, ela está na América do Sul, ela está no continente africano e ela está na Ásia também. Desses 35 países, 9 tá aqui na América do Sul. E olha que loucura. Brasil, Bolívia, Equador, Peru, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, enfim, 9 países. E só na Amazonas, do lado brasileiro, a gente tem 344 tribos, etnias. 344. Dessas 344, cada uma tem
o seu idioma, seu dialeto, sua culinária. Mas indígena não é tudo indígena? Não. Sua culinária, seu dialeto, suas filosofias, suas crenças, o que é Deus para um não é Deus para o outro. Então você pega dessas 344 tribos, se coloca como uma nação. Por quê? Cada um fala o seu próprio idioma, cada um tem sua própria culinária, cada um tem sua própria filosofia, é diferente. Então a América do Sul, ela tem demasiado, ela tem muito. Entendi. Se você considerar ele uma nação, você tem uma... Você tem muito. Entendi. Isso eu tô tirando fora. Os ribeirinhos, o 8 segmentos menos evangelizado no Brasil, sertanejo, cigano, o indígena, ribeirinho, o surdo, os mais ricos e os mais pobres, os quilombolas, é muita gente. Então, cada povo, cada tribo tem sua cultura, seu idioma. Lá nos países de primeiro mundo, vamos colocar aí, todos eles, por um bom tempo, foi protestante. E a formação até de outras crenças nesses países do mundo é que vem trazendo. Igual, você pega hoje, se existe religiões de raízes assim, mais espiritualizadas, de Deus, essas coisas na Europa, é porque o europeu ele foi lá, escravizou o africano e levou para a Europa, e ali você sai do Brasil, não sei se você já teve a experiência de sair do país, mas você sai do país, você tá lá, parece que você coloca no modo imigrante. Pô, quando você tá em casa, quando eu e ela, é português puro, a gente vai falar, comida brasileira, arroz e feijão, que, irmão, não existe, tá? O arroz e feijão, faz esse falta casamento lá fora, perfeito, né? Lá fora, esquece, não tem. É nós que fomos privilegiados por Deus, né? E aí o que acontece? Quando a gente está em casa, brasileiro, quando a gente sai para fora, opa, peraí, vamos respeitar a lei do país, falar o idioma do país, a cultura do país. Você está sempre em atenção, Você né? sempre está em atenção. Então, eu acredito que hoje a gente é muito americanizado, até nas igrejas, por causa dos missionários americanos. Não estou falando mal. Entendi. Mas sabe, hoje a gente é muito o church, o não sei o quê, porque o igreja, o português é feio, então vamos pôr... E a própria cultura americana é uma cultura muito forte, né? Em filmes, sim, em músicas, sim, em artes. E ele está em tudo, né? As nossas referências à mídia. Então eu acho que, tipo assim, a gente tem muito, porém a gente supervaloriza. O lance, não tô falando mal de Araçatuba, tá? Mas vamos pôr Araçatuba. Olha o tanto que a gente tem de não sei qual é o nome, de estátua, de monumento japonês, porque a gente não tem tantos de indígenas, né? Você entende? E esse preparo, essa especificidade, por exemplo, você vai fazer uma missão ali na Colômbia. Desde o processo ali de formação, no Jocum, até a missão por si. Como que é esse preparo, essa especificidade? Você começa se preparando para ser um missionário, você vai estudar uma cultura local, uma cultura mais específica da onde você vai. Como que quais são as etapas que você vai sendo direcionado para um lugar específico? Então, o lance a gente falou Jocum, mas existem várias universidades missionárias, né? Sim, OM, enfim. Acredito também que quase hoje no Brasil, quase toda denominação tem ali a sua escola teológica, seus ensinamentos. E hoje todas as igrejas têm um departamento missionário, uns que funcionam e outros que só têm nome. Então o que acontece? Eu acho que você se preparar primeiro, teologicamente, isso é muito importante. Você não vai sair daqui do Brasil tendo todas as respostas. É impossível isso. Isso aí a gente pode conversar com o nosso pastor, ter um tema com ele 10 anos atrás, e depois de 10 anos você trocar ideia com ele vai te dar mais informação daquele assunto, enfim. Então, acho que se preparar é muito importante. E quando eu falo se preparar, a tua própria cultura. Da onde surgiu a igreja protestante? Porque é perguntado isso para nós. Coisa que aqui ninguém vai chegar em você, você é da igreja protestante? De onde fundou? Lutero. Foi Lutero mesmo? Mas antes de Lutero teve outro? Teve, John Hus. Mas quem é John Hus? Então, você primeiro se preparar do que você crê, que é o protestante, a história da igreja. Eu acho que
não todo missionário, mas todo homem e mulher de Deus, ele precisa conhecer a tua própria história. Você vai conversar com um cara que é da Umbanda, do Espiritismo, ele sabe. Muitos deles sabem a sua própria história e nós não sabemos a nossa própria história. A história da igreja brasileira e você ali saber princípios e atributos de Deus, sabe? E hoje a gente tem, eu sei que é muitos, a gente tem que anotar e tal, mas a gente não sabe, você pergunta para muitos membros, me fala aí 5 princípios cristãos. Ah, não, isso aí eu não sei. Me fala 3 atributos de Deus. Comunicáveis e os não comunicáveis, né? O que a gente tem e o que a gente não... Ah, não, isso daí eu também não sei. Mas peraí, que crente que eu sei? Você não sabe princípio cristão, você não sabe atributo de Deus, você não sabe a própria história do protestante, a própria história da igreja, do teu país, como surgiu, a tua própria cultura, você não sabe, porque a gente não sabe a nossa própria cultura. A gente não sabe, muita gente vai... vou dar exemplo, Araçatuba. Ah, eu sou de Araçatuba. Qual é o significado de Araçatuba? Ah, não sei. Qual é o aniversário de Araçatuba? Ah, eu não sei. Ah, qual começou isso? Não sei. Então, primeiro, a gente precisa se preparar nesse sentido. Segundo, se a gente vai para um lugar que é um transcultural, como a gente sabe da nossa, a gente precisa agora saber deste lugar. A culinária deste lugar, o idioma deste lugar. Se você vai ficar num período curto, então aí quem vai te dar, você vai dar apoio para uma obra lá. Igual, eu fui a minha primeira vez na Colômbia, eu sou um cara que comete um pecado, eu não tomo café. Verdade, eu ia te oferecer ali, então não vou mais A minha esposa é apaixonada, quase todo brasileiro ama café. Rafaela, tem café ali, tá? Fica à vontade. E aí, quando eu fui para a Colômbia, a gente sabe que na Colômbia o café é uma coisa, é igual o futebol no Brasil, né? O futebol é muito forte, né? Na Colômbia é uma religião o café, né? O café é uma coisa... E aí a gente foi fazer um trabalho missionário num pessoal que vive na montanha e é puro café. Que a gente vê de prédio, asfalto aqui, lá você vai ver de café. Bem plantação de café. E aí o que acontece? Tem muitas culturas, e a nossa também, quando a gente não experimenta a cultura, o pessoal se fecha. Igual, você me recebe lá na tua casa, você vai fazer um churrasco, uma lasanha, não sei, alguma coisa dessa pegada, uma feijoada que é nossa. Lá eles vão, é o café. E aí eu lembro que a gente subiu essa montanha para ficar lá, entregar uma ceia, né, amor? Era para entregar uma ceia, fazer uma ceia e tal. E depois a gente ia descer. O tempo fechou, né? Teve que ficar lá. A irmã falou, tem café. A gente vai provar café, né? Pode falar não. E aí eu lembro que a irmã perguntou, você gosta de café? E aí eu caí no erro, né? Da mentira. Não, eu gosto. Eu ia tomar café e descer e acabou. O tempo fechou, não tem como descer a montanha, vai ter que ficar lá. E ficar lá mesmo. Ficar lá tomando café. E é café pra tudo. Sabe esses copão de coca? Esse venenão que nós toma assim? Lá é um café. Não é café. Lá você tá brincando. É um copão mesmo. E é café, almoço. Vai almoçar tomando café. Uma vez ele foi jogar bola, acabou o futebol, sabe o que eles fizeram? Café. Tomaram café. Quem toma café depois do futebol? Depois do futebol é o veneno do refrigerante. E aí, essa mulher... cara, missioneiro ali gusta café. E aí, cara, eu sonhava, tinha pesadelo, um café gigante correndo atrás de mim, de tanto café que... Então, eu acho que a gente tem que ser sensível à cultura da pessoa. Se é café, toma café. Em tribos indígenas é macaco. Bom, é tartaruga. A tartaruga, ainda bem que teve uma das viagens nossas, depois a gente vai entrar aí, né, na Amazônia, mas o irmão tava fazendo tartaruga. E, tipo, se você não come, a galera se fecha. Né? E não adianta falar assim, não, mas é só... Gente, se a gente faz na nossa casa, a gente recebe, a tua esposa vai lá, cozinha, ou você cozinha. Cara, você recebe alguém, aí o cara vai lá e fala, eu não gosto dessa comida. Ainda que não foi você, foi tua esposa que fez. Você vai ficar mal. Pô, fiz um jantar aí, fiz uma lasanha, fiz uma feijoada, Os caras ficam mal e eles não vão te ouvir. A minha esposa briga comigo quando eu falo que não vou almoçar em casa, pra você ter uma ideia. Pronto, ela não é assim. Não vou almoçar em casa. Tomara que a sua esposa não esteja ouvindo. Né? Espero que ela não esteja na mesa de som. Então a gente ser muito isso. Então a gente ser sensível à cultura também, sabe? Ser muito sensível à cultura. Igual no Pará a gente comeu uma folha da mandioca, como chama, amor? Aquela folha da mandioca. É uma folha da mandioca que eles fazem, da mandioca braba.
E tem que cozinhar, acho que 7 dias. Maniçoba. Maniçoba, E aí eu tive que comer. Aí eu até perguntei, pô, mas 7 dias? Se for menos, morre. Eu falei, mas quem me garante que essa foi certa? Ela é venenosa. Logo né? essa, ela é venenosa. Então, maniçoba, o macaco, fora a aparência dele, quando eles fazem um macaco lá, parece uma criança queimada. Meu de Deus. Verdade. Porque o macaquinho, você vê lá a mãozinha dele, tudo. Aí eles te oferecem isso. A tartaruga. Então a tartaruga, ela tem um cheiro muito forte, porque é o casco ali, né? Eles viram ali, e esse cara, pelo menos lá em Parintins, onde nós foi, ele tava fazendo assim. O casco, né? O Ibama vai ficar louco, né? Mas eles podem. Aí ele queima ali o casco, e aí essa parte de baixo da tartaruga, ela sai pra fora, aí ele põe as perninhas, os braços e a cabeça. E faz não tira nada, ensopado, tá? Ali. Não. Joga uns negócios ali. Existem outras formas de fazer também. Tem gente porém, passando esse mal irmão no tava estúdio. fazendo assim. Tem gente passando mal no estúdio. E foi de Deus que nós não ofereceram para nós. A gente não comeu. Esse aí foi um livramento, assim. Você fala, qual é o livramento? Esse é o livramento. O cheiro é muito forte, um cheiro de borracha com... é muito forte, um cheiro muito forte. Então você tem que ser sensível e comer. Eu não gosto de sopa, mas se eu tô com fome, eu vou comer. Mas você nunca vai ver um dia, com vontade de comer sopa. Minha esposa bateu um vento, sopa. Sopa. Sopa não, nós somos do sopa, não é janta, né? E eu sou sopa. Na Bolívia, todo prato, a entrada é sopa. Depois vem o prato principal. E quando a gente chega lá, é um pratão mesmo. E ele só vem um segundo depois que você acaba a sopa. E não é que você vai dar migué. Como você vai dar migué? Todo mundo virando. E você ali, chega a esfriar a sopa. Sopa quente já não é boa. Imagina, o pessoal vai ficar bravo comigo. Fria piorou, né? E aí ali tinha que comer sopa. E aí eu fazia aquele esforço. E o bom era nosso é o quê? Que o migué que a gente arrumou nos nossos irmãos bolivianos, até o Eduardo aí vai depois, que já é mais brasileiro do que eu, é que a gente fala o nosso estômago. O boliviano ele come muito, né? É cultural, vem a sopa e depois vem o prato. Muito, você fala grandes porções. É sem miséria. O boliviano ele vai te dar um prato assim. Tô começando a gostar dos bolivianos. E outra questão, aí vem a sopa, aí ele fala, nós comemos pouco no Brasil. No Brasil, se a gente come sopa, não come o segundo. Então isso funciona, e é uma verdade nossa, né? Você não vai comer sopa e depois comer... Essa é a migué que você arrumou pra se livrar da sopa. E aí os irmãos bolivianos, é mentira, tá? Dá sopa pra eles. E aí foi engraçado uma vez que eles fizeram uma sopa lá, e aí o prato segundo era sopa de mani. Que pra mim é sopa por sopa. Mas pra eles não, é uma sopa... Caramba. Uma sopa tradicional. E aí veio o segundo, que era... Mas aí a sopa de mani dá pra comer. Mani é de amendoim. Sopa de amendoim. Tá. É muito boa. Ela é... Eu acho que é mais caldo do que sopa. Pra mim é um caldo, né? Mas eles falam que é sopa. Então, quando você come a comida, você participa da culinária, nossa, eles ficam felizes. Tem um tal de chum lá, que é uma batata ressecada. Ela tem menos sabor do que o chuchu, não tem sabor quase nenhum, né? Ele tem um leve sabor. O chum parece que você tá... Não sei se vocês já comeram... Sabe aqueles lápis que tem aquela borracha no final? Vocês eram na infância, vocês já ficaram gosto lá. Eu fazia isso, né? É aquele gosto. É o chunho, né? E lá é muito tradicional o chunho. E aí quando eu via chunho lá, a minha oração era mais longa quando era para refeição. Você pensava assim, eu aceito um café. Mas aí quando você come, quando você participa da cultura, cara, é muito massa. É palmeirense você. Palmeirense. Aí vem um cara lá do Equador. Qual que é o prato favorito? O meu, lasanha. Lasanha. Aí o cara chega aqui, ele fala, pô, tô com meu amigo aqui. Nossa, eu amo a lasanha. Você já fica, opa. Que time que você torce, Palmeiras? Pô, eu gosto do... Corta isso daí, eu não gosto. Mas eu gosto do Palmeiras. Eu sou o editor, viu? Você não vou cortar, não vai cortar essa parte. Então o que acontece? Cara, você vai ficar, pô... Cara, gosta da minha culinária, gosta do meu time. Gosto das músicas que eu gosto. Você já cria uma conexão. O cara sai aqui num calor desse daqui. Nossa, que cidade linda. Que clima maravilhoso. Você, querendo ou não, o cara te ganha. Sim. E no transcultural é isso. A verdade. E eu não falo no sentido de manipular a pessoa, né? Não é de ser falso. Mas é se interessar. De se conectar em pontos de conexão. Sabe? É esse lance.
Então eu acho que vocês aqui têm um papel muito transcultural. Vocês recebem só público protestante aqui? Não. Vocês recebem empresário, recebem uma outra galera. Então vocês têm uma parada que tem no transcultural. É ouvir a galera. É isso. Eu criticava a área da saúde da cidade, mas eu não sabia desse ponto. Eu criticava o asfalto da cidade, mas eu não sabia desse ponto. Então o transcultural, ele é isso. É você entrar na cultura, aquilo que não tem como a gente concordar, a gente não vai concordar, mas aquilo tem coisa que a gente vai ser flexível. Então acho que o preparo seria esse, né? Às vezes eu vou muito, mas seria você saber, teologicamente, você tem uma base teológica, isso é todo cristão, não vai ser um doutorado em teologia, mas você tem que ter uma base teológica, você tem que saber os princípios cristãos, os atributos de Deus, saber a tua história, porque lá é perguntado. Eu fujo muito do tema política. Eu fujo não é porque eu não gosto, é que eu sou leigo nesse assunto mesmo. Eu precisava me dedicar mais. Mas lá os caras chegou em mim, eu fui pro Brasil já, o senhor, você foi? Sim, o Fernando Henrique, no último mandato dele e tal. E aí eu fiquei assim, Fernando Henrique. Caramba, quando foi isso? Quem é Fernando Henrique? Eu sou de 91, mas, né, aí, sim, Fernando Henrique. Então, aí eu fugi da conversa, comecei a falar outros temas, no outro dia ele me encontrou. Mas aí ele já me encontrou preparado. Eu fui no Google e Fernando Henrique, projeto, real, não sei o que, tal. E aí, se foi na época do Fernando Henrique, era o presidente que você estava falando, né? Sim, eu vi que então, o Fernando Henrique fez um trabalho assim, né, fez o projeto e tal, e o cara sabia muito de política, muito. Aí entrou o assunto, agora é o Bolsonaro e tal, né, não sei o que, e o Lula. E aí, isso é uma área que eu, né, sou ruim. Mas aí, esse senhor, eu consegui ter um vínculo com ele nesse sentido. Ele falando da política de... Eu não sei nem da minha. E aí ele falava da dele. Eu fui, né? Ele era da onde? Esse daí é da Bolívia. Da Bolívia e tal. Lá tem bastante pessoal do Lula lá. Bastante. O Evo Morales, né? O ex-presidente lá, eles têm uma ligação... Não todos, mas uma boa parte. Cultural e ideológica. E aí são perguntas que a gente, às vezes, não tá focado aqui. Então, você se interessar, você tá preparado nesse sentido. E se entregar, porque igual tem muitas tribos que a gente foi que a gente não fala. Mas o missionário tá lá para traduzir a gente. Sabe? E o legal também que quase no transcultural, pelo menos na América do Sul, quando acaba a mensagem, aí que eu falo que começa o culto. Por quê? Hoje você vai no culto domingo. O pastor acaba de pregar, no máximo você vai ver pessoas pedindo o quê? Oração no final do culto, né? Essa é a nossa cultura. Geralmente é assim. O pastor ora por mim, ou pastor, você pode marcar um gabinete aí, tal. Lá fora, acaba o culto, eles te perguntam. Tem muito crente bereano lá que fica marcando, mas eles não vêm para te refutar. Não é nesse sentido, não. Mas é de aprofundar o conhecimento. É porque eles perguntam. Igual a tribo indígena, muito é assim. Tem muita tribo indígena que você vai pregar, Deus está... Porque Deus morreu. Tá? Morreu? Então ele não existe. Não, ele ressuscitou. Ele está onde? Está no céu. Mas como que eu vou para ir para o céu? É tudo perguntas assim. Você acha que... estava escrevendo... O que ele escreveu na terra? Então são perguntas que você acha que nunca ninguém vai te perguntar. Mas são perguntas assim. Então, lá fora, ainda mais na questão transcultural, um lugar que não tem acesso nenhum a igrejas, eles vão te fazer perguntas. Quando você fala, isso é pecado, mas por que é pecado? É pecado? Mas o que é pecado? É uma coisa, é pecado. O que é pecado? É uma coisa errada, mas por que é errado? Ou seja, se você for despreparado, você está perdido. Sabe aquela questão, olha, o álcool é pecado. Consumir álcool é pecado. Eu caí numa dessa, né? É pecado? Me mostra na Bíblia. Aí eu, não, aqui tá falando. Mas não tá falando em embriaguez? Não, peraí. Posso te responder amanhã? Eu vou pesquisar e te falo. São perguntas que você acha que ninguém vai te fazer. Porque geralmente teve uma pessoa pregando, irmão, o vício, o alcoolismo. Quando a gente fala quem bebe é pecado, a gente tá falando do alcoolismo no sentido. O cara quer o vício. A gente está falando na porção menor, ou essa série de que não entra. Quando a gente fala pecado, já é nesse sentido, né? Olha, isso é pecado, imoralidade é pecado. Você não vai explicar o que é imoralidade no nosso dia. Todo mundo sabe o que é imoralidade. Lá eles vão, o que é imoralidade? O que é isso é moral? Isso não é moral?
Rapaz, aí você Então, tem que entrar num então lá o culto contexto... começa assim, você prega 40 minutos, você vai ter 40 minutos depois para se expor, ou mais, para se explicar tudo que você pregou. Então lá não funciona você falar uma coisa da cara assim, vê você falou, igual tem muitas mensagens hoje que a gente vê, convido muita gente para ir nos cultos. E eu já levei amigo que falou, mas ele falou no começo da mensagem que isso era errado, e no final ele tá falando que era certo. Não, ele não falou isso não, ele falou isso e isso. Mas no final da mensagem ele falou. Rapaz. Aí eu fiquei assim, pô, ele falou mesmo isso aí. Não, e será que isso é uma diferença cultural? E aqui a gente, como você mesmo citou, aqui a gente acaba falando algo que vem ali no momento, mas não precisa se aprofundar muito. É informação, né? Uhum. Mas eu acho também do lance, porque tem muita gente que fala e não tem essa informação. Sim. Você veja, santidade. O que é santidade? Para alguns é a mulher não cortar as pontas duplas do cabelo. Para alguns, santidade é isso. O homem não andar de bermuda. O que é outra coisa? O homem não ter barba, ser santo. E para muita gente vai estar enraizado que isso é santidade. E é difícil você falar, não, cara, isso não é santidade. E aí cabe ao missionário ir lá, pescar essas questões e retirar isso do cara. Aí depois o que é santidade, realmente? A gente já viu... Fui pregar num congresso aqui, metanoia. Uhum. O que é metanoia? Metanoia. Mas o que é metanoia? Mudança... Não, mas que mudança de mente? Eu fiz a pergunta pro cara que estava fazendo o congresso, ele me chamou, mas o que é metanoia? Mudar a mente? Como trocar de mente? Não, filosofia? Não sei, é metanoia. Bom, eu já não te convido para pregar em congresso nosso aqui, então. Então, eu acho que não é o lance cultural, sim, porque nós, hoje em Araçatuba tem universidade, Araçatuba tem hospital bom, né? Tem, né? Tem. Sim. Qual que é a referência aqui da Santa cidade? Santa Casa é a referência regional. Não? É referência. 43 municípios. Então, aí você vai ter gente que nesse assunto vai, legal, mas vai ter gente que Araçatuba nem faz ideia. Será que tem alguém em Araçatuba que não faz ideia? Igual Catanduva é uma referência no hospital queimadura. Queimados, né? De queimadura. Mas tem muita gente em Catanduva que não faz ideia que o Padre Albino lá, o hospital, é uma referência em queimadura. Em Barretos tem Educância, mas tem muita gente que não faz ideia. É loucura. Eu fiz evangelismo em Barretos. Que é a referência aqui? Não, que é a festa do peão. Isso aqui. Mas só a festa do peão? Só a festa. Não, e o câncer? Não, câncer tem vários lugares. Não, mas uma referência aqui, tratamento de câncer. Tem cara que não sabe. Então acho que rola muito isso também. Tem o lance da cultura, mas também o que oferece, né? Uma questão do interesse. Tem gente que tem ferramenta, igual nós tem ferramenta hoje para saber qual que é a cultura. Nós tem internet, a gente tem universidade, a gente tem muita coisa. Igual eu tava falando do busto lá da Rui Barbosa. Rui Barbosa, da frente da Caixa ali. Ali não tem informação. O que eu tenho ali? A formação do artista, do criador, do ano de 2017, o nome do prefeito, do vice, e acabou. Aí já do lado japonês ali, tem muita informação, não precisa ir para a internet. Já tem tudo mastigado ali. Então o que me oferece? Né? Então até fala aí, né, aqui em Araçatuba, não sei quem que cuida, se é a cultura. Vai ser a cultura. É a cultura, né? Cultura. Pô, vamos investir também nisso daí, porque faz parte é a história. Sim. É a história. Antes de acontecer o terminal, né? A ferrovia de Araçatuba. Antes de chegar, acho que 1908 chega, é isso, né? Isso. Dia 2 de dezembro. Araçatuba foi 2 de dezembro de 1908. Isso. A partir mas quando chega, acho que é o terminal, né? Que quando inaugura, então, a Araçatuba foi criada por conta da passagem de uma ferrovia aqui na região, entendeu? E aqui era uma região de muito araçá, da fruta araçá. Por isso o nome era Araçatuba. E aí tudo se criou em torno da ferrovia. De Araçás, né? Isso. Então, mas é que eu te falo, porque hoje, o que é passado nas escolas, o que é falado, o que a questão turística fala sobre... E eu estou falando aqui, não é que eu estou defendendo os indígenas. Não é isso. É a história de si. Como que eu sei o nome de um empresário e eu não sei a história da minha cidade, sabe? Então, eu creio que nós, como protestantes, também erramos nisso. De não conhecer a nossa história, né? De não saber a nossa história e de não sabe da nossa e condena do outro.
É muito fácil condenar do outro. Igual quando a gente fala, nós é contra a prostituição, a criminalidade. Olha, de verdade, contra é a Bíblia que a gente crê. Porque nós, sem Cristo, sem esses princípios, nós seria como qualquer outro. Perfeito. Você entende? Perfeito. Qual é a diferença minha de um assassino? Ah, não, porque eu não mato, porque eu não sei o quê, porque... Cara, é que nós temos Cristo. Você não mata porque você sabe. Existem as leis morais dentro de todo ser humano. Pode perguntar pro serial killer lá se matar é certo, ele vai te falar que não é. Ele tem um vício de matar, ele gosta de matar. Mas o que acontece? Então, o que freia nós são os princípios cristãos, os atributos de Deus. E a gente tem esse conhecimento, alguns muito leve, outros, né, bastante, mas é nesse sentido. Eu acho que a gente deveria se informar mais. Que missão, você é missionário, você foi para a África. Nossa, isso me mata. E missão é só na África, né? Parece que, missionário tem que ir só para a África. Um bom missionário é o que vai para a África. E daqui a um tempo, acho que vai ter missionário africano vindo evangelizar nós. Sim. Porque do jeito que tá as coisas, como os europeus vieram. Não é assim? Não se repetiu? Hoje, quem está evangelizando os europeus? É muito missionário que tem hoje igreja. Eu conheço vários missionários que estão na Europa e nos Estados Unidos, que são da América do Sul. Pastores estão pastoreando lá. E você vai ver nos Estados Unidos e na Europa as igrejas se fechando. Virando bar, virando shopping, os prédios se fechando. Especialmente na Europa, né? Você quer ver uma necessidade gigante hoje de obra missionária na Europa. A Europa precisa de muito missionário. Mas a África... Não, mas a Europa precisa muito. Eu não tenho certeza, mas se a gente fazer uma pesquisa hoje, atualmente, a gente falar... Eu acredito que existe muitas denominações, muitas igrejas grandes preparadas com uma estrutura boa. Na África, igrejas na África que tem 1.000, 3.000, 4.000 membros, e na Europa você não vai ter uma igreja com essa quantidade de membros, estrutura e recursos. Se você pegar estatisticamente, por exemplo, a Holanda, em 100 anos, a taxa de ateus e de protestantes ou cristão, ela se inverteu completamente. A maioria protestante, 80% há 100 anos atrás, hoje eu acho que já passou de 50% de ateus. Né? Então a Europa ela passa uma terra historicamente berço do protestantismo. O berço onde cresceu ali. Bom, você que está nos acompanhando até aqui, a gente quer agradecer a tua presença, dizer da importância de ter você se inteirando com o nosso canal, tá? Então, assim, interaja, fale conosco, deixe o seu comentário aqui, como está sendo bênção isso na sua vida, porque para nós aqui está sendo uma conversa muito prazerosa, espero que para você aí também. Então, deixe nos comentários isso, comente conosco o que você está recebendo de informação, quanto isso está sendo bom. A gente quer ter essa troca de transculturalidade também aqui na internet, tá? Então fale um pouquinho aí sobre tudo que você está sentindo, tudo que você está achando. E também se inscreva no canal, curte e compartilha, porque isso é muito importante para nós, tá? É o jeito com que você vai movimentar as nossas redes, que é para que o próprio YouTube possa entregar isso para mais pessoas. Então é importante que você se inscreva, é importante que você ative o sininho do WhatsApp, do YouTube, para você sempre receber novas informações, novos vídeos. E a gente também deixa aqui o nosso canal de WhatsApp, que também é a nossa chave Pix, tá? É o DDD 18 997 37 90 63. Você pode adicionar isso nos teus contatos, porque é o nosso WhatsApp. Quando você precisar falar alguma coisa conosco, nossa equipe vai te atender, vai te receber, vai te orientar. Talvez você queira deixar alguma mensagem aí para o Elton, a gente pode fazer essa ponte também, mandar essa mensagem para ele, apesar de que nós vamos falar das redes sociais do Elton já, mas é uma possibilidade que você tem de sempre interagir conosco. E também agradecer o Secate Estofados, que está conosco aí nesse projeto, que tem nos abençoado, e nós vamos falar para vocês também para que isso possa se estender a você. Talvez você está atrás de um profissional que possa fazer uma reforma no teu sofá, está com aquele rasgadinho lá no tecido, está incomodando aquele rasgado. Se você não arrumar, geralmente isso aumenta. Então é bom fazer no começo, que é mais barato. O Secate pode fazer um orçamento para você, tá? Troca de estofado, troca de tapeçaria. Toda a arte de tapeçaria o Secate é capacitado para fazer. E a gente está falando aqui de receber bem o convidado em casa. Com um sofá zoado é complicado, hein, cara? Aquela mola quando está incomodando. Nossa, aquela almofada
você sente até a estrutura de madeira do sofá. Então receba bem os convidados da sua casa aí através do Secate Estofados, que pode te dar um orçamento aí para isso, tá? Fica o contato dele, é o DDD 18 981 34 86 49, tá? Você que está nos ouvindo aí no Spotify, deixa anotado aí, DDD 18 981 34 86 49. Vamos voltar mais um pouquinho aqui pro bate-papo antes. Você tem alguma pergunta? Eu ia perguntar para ele se já foi para a África. Não, tô brincando. Tô brincando. Vamos manter na América do Sul aqui, porque tem uma questão. Você falou que você fez missão na Colômbia. E quando a gente fala em perseguição ao cristão, a gente logo relaciona a países do Oriente Médio, sim, ditaduras ali da Ásia. Mas a Colômbia, ela é um país que está entre os 10 no mundo, entre os 50. Do Portas Abertas? Que mais perseguem, né, o cristianismo. Como que você passou por alguma situação? Assim, explica como é, a gente falou muito da cultura do povo, mas como que é da burocracia, como que é o Estado. Então, é interessante isso, porque tem a Colômbia e tem o México também, que está na lista, né, do Portas Abertas. É bem interessante o pessoal pesquisar ali. Na Colômbia, na verdade, se eu não me engano, é a FARC, que é uma milícia, né? Vamos falar assim, uma milícia ali, forças armadas. É um poder paralelo, né? Isso, um poder ali que eles, na verdade, não é só contra o protestante, né? Inclui também é uma área que qualquer expressão que há uma liderança, ele se sente ameaçado. Pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser até um líder indígena que tem uma força, um poder assim, muito influente na sociedade, eles também vão contra, porque eles querem realmente ter eles como a autoridade máxima ali, né, total. Então existe sim muitos casos, aconteceu muitos casos de pastores ser sequestrado, filhos de pastores, e eles pedir como quando sequestra alguém? O resgate, isso, eles pediram o resgate. Mas essa última vez que a gente esteve lá, houve uma coisa assim, que eu tive até também no batalhão, que a gente foi pregar lá no batalhão, né, do Exército Brasileiro e tal, e eu ouvi de um missionário que as Farc agora eles não estão sequestrando cidadão brasileiro, porque teve até se pesquisar aí na internet, eu não sei se o nome Traíra, o nome da missão do Exército Brasileiro, que mataram dois brasileiros, essa FARC matou 2 pescadores, e o Exército Brasileiro, acho que deu a bandeira branca para poder entrar e meio que massacrou os caras, prenderam 80, mataram não sei quantos. Eu me lembro de uma ação mesmo brasileira faz nas um Farc, mas... E aí parece que eles não estão se metendo muito com o brasileiro por causa do Exército, por essa questão, né, de o Brasil ter uma ligação boa com a Colômbia, pelo menos nessa área de selva diplomática, aí. Isso, muito boa. Porém, a questão que você perguntou da documentação também, né, papelada. Tudo, eu falei estruturas de poder, né, você ilustrou assim como o México, que nesses 2 países a questão são poderes paralelos até ao Estado, né, a gente não está falando do Estado do presidente, ali, a gente está falando, mas também essa questão da burocracia, de como é entrar num país, como que... a Colômbia e o México são países católicos, né, então é muito parecido com o Brasil, na verdade, esse sentido. É muito tranquilo, acho, para você até ser missionário ali, para você conseguir as papeladas, né, do visto missionário, religioso seria, né? Então, nesse sentido é muito tranquilo. Eu acho que o mais complicado, não sei se foge um pouco da tua pergunta, é que, tipo, dentro da selva também colombiana, ou até dentro da selva mexicana, que eles estão, existem essas etnias, essas crenças que têm uma perseguição que são mais fortes do que outras que no Brasil a gente tem muito etnias mais pacíficas, indígenas. Claro que sem entrar igual, existe o Vale do Javari. Javari é uma reserva indígena que começa desde lá perto do Atalaia do Norte, lá para cima, e vai até o Acre e o Peru. Acho que é a segunda ou terceira maior reserva do Brasil. Cabe, não sei, uma vez eu fiz uma pesquisa, não lembro agora qual os países, não sei se é Andorra e outros países que cabe dentro desse vale. Então, ali que acontece? Quando você entra ali,
lidar com alguma tribo indígena que não tem, isolada, que não tem contato, eles vão te matar, mas independente se é porque você é missionário ou não, eles vão porque eles não têm são isolados. Mas na questão de papel, é bem tranquilo, ou do país, de receber e tal. Eu acho muito tranquilo, muito parecido com o Brasil, a Colômbia. O México eu não tive, porém a Colômbia é muito parecida com o Brasil nesse Mas sentido. existe, então, um visto específico para missionário. O religioso, né? Existe o visto religioso, tem um estudante, tem um profissional, e existe o visto... Porém, muitos que estão ali conseguem entrar com o visto moradia mesmo, porque não é tanta dificuldade assim. Eu acho que o mais difícil é o chileno, o visto chileno, o pessoal pega bem no pé ali, daqui da América do Sul, né? Aí lá pra cima o americano e tal, né? Que aí a gente já sabe. E o Chile é um país bem desenvolvido, pelo que a gente ouve aqui, né? Os 10 melhores IDHs do mundo, o chileno estava presente. O chileno, até para você conseguir o visto de moradia, você tem que ficar 2 anos lá. Aí eles vão te chamar, perguntar depois, acho que de 2 anos, para ver como você se manter, se está registrado, tal. E ainda você corre o risco de não ficar. E muitos brasileiros buscam, até missionários, buscam o visto chileno, porque sabe que o visto chileno passaporte chileno, você consegue entrar nos Estados Unidos sem visto, né? Sim. Verdade. Se você conseguir o visto chileno. Então, por isso que é um pouco mais estreito. Você vai lá, mora 2 anos, consegue o visto chileno, você vai para os Estados Unidos, Canadá, você não precisa fazer entrevista, nada. E o Chile tem uma entrada e o Brasil não tem, né? Que coisa, né? O Elton, e você já passou por vários países. Quais? Você lembra de cabeça, mais ou menos? Vou lá por cima. Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. E também o Brasil lá. De todos esses países, cara, qual foi o mais complexo, mais difícil trabalho? Com as suas experiências mais arriscadas? Mas eu acho que assim, pra mim, que eu tive mais dificuldade né? Porque assim, tem hora que a gente foi pro Chile, o deserto do Atacama, tem dificuldade lá, deserto e tal, calor, à noite despenca, um frio, nem parece que você tá no mesmo lugar, é um frio assim, fora do sério. Tem as montanhas também, desde colombiana, equatoriana. Acho que o mais difícil mesmo pra mim é a Amazônia, no geral. Claro que eu fiquei mais tempo do lado brasileiro, né? Mas pela dificuldade, porque é tudo lá, 8 dias para chegar numa cidade. Então, você comentou que você ficou 8 dias de barco? Sim, de Barreirinha a Tabatinga, 8 dias de viagem. Mas era um cruzeiro, então, com 15 andares. Amém. Mas é que nem os nossos amigos pentecostais, eu recebo. Como que era esse barco? Não é um barco ruim, a gente já viu uns piores. Vou ser mediano com os nossos amigos amazonenses. É um barco mediano. Porém é uma aventura, né? Porque aventura em qual sentido? Sabe que existe piratas, né, no Brasil. Hoje existem piratas no Rio Amazonas, Rio Solimões. Existem muitos ataques de piratas. Então você corre o risco, primeiro, de ser atacado por piratas. É muito comum isso lá pra cima. Caramba! A outra questão que a gente vê também, vou falar os pontos negativos, né, aqui. A questão da pedofilia, a questão da prostituição. E a prostituição por causa de um suco del Vale, uma bolacha recheada, né? Diz os carioca, os biscoito, né? Biscoito recheado. Mas bolacha, né? É bolacha. É bolacha ou biscoito? Bolacha. Nós aqui é bolacha. Tá escrito lá biscoito, mas eu não concordo. Eu comprei, é meu. Tá? Então, você vê esse lance da prostituição. E o lance também, lá, existe muito sequestro também. Pessoas lá, com a pele branca, cabelo liso, né, amor? Pele branca, cabelo mais lisos. Olho claro também, né, amor? Quem tem um olho claro tem um pagamento maior, né? Caramba. Estereotipado até o crime tá estereotipado, hein? Sim. Lá tem as tabelas, né? Então, o sequestro, por essa questão. E também, para mim, foi difícil a questão cultural. Porque, como eu falei, eu coloco cada tribo, cada etnia como um país. Então, lá tem muito. Então, lá você tem, primeiro, os peruanos, os colombianos e os brasileiros. Aí, fora isso, você tem os chicunos, os marubos
enfim, muito itinerante. E, claro, eles ali passam, eles não têm fronteira. Nós tem essa fronteira, colombiano, peruano, brasileiro. Então, ali, a minha dificuldade foi a questão culinária, a questão também do idioma, né? Quando você acha que você está aprendendo uma coisa, você vai para outra. Aí começa do zero. Claro que a gente está ali, a gente tá, né, dá apoio para quem está fazendo o trabalho. O pessoal que está trabalhando ali. Porém, a minha dificuldade foi essa questão. E uma história, não sei se dá tempo de eu contar, nesses 8 dias aí, foi que a gente estava lá. Eu não tenho muito linguajar de crente, quando eu falo, não é que eu falo palavrão, não é isso, mas eu não falo muito varão, é bênção, ô glória. Abençoado. Ô varão, ô profeta, vem aqui, meu amado príncipe, esse linguajar, né, esse dialeto aí de crente, eu não tenho. Esse jeito crente de chamar o garçom. E a aparência também não tem muita aparência de crente. Eu não sou muito do social. Eu vim aqui de camisão e falei, não sei como vai estar lá, né? Mal sabia que nós estávamos de short. Não, eu ia estar de boné, tá? Então eu uso boné, tem, né, muita tatuagem, uso camiseta de cavalo, ando de bermuda, chinelo. Não tem muito essa aparência, né? Não que eu sou vulgar, né? Mas eu não tenho essa... Enfim. E aí, né, a gente estava lá na rede, você dorme, né? 8 dias, né? Cada um monta a tua rede, um do lado da outra. Então, um camarada, se ele precisa arrotar, soltar um gás, é do teu lado mesmo. É um do lado da outra. Né? E é muita gente. Sabe esses metrô que a gente vê do Butantã em São Paulo? Você vê lá no... É aquilo ali. É um ônibus lotado. Tipo, no horário das 5h30, 6 horas que o pessoal sai do serviço. É aquilo ali. E aí, no primeiro dia, eu fui lá comprar um refrigerante, que tem um barzinho, né? Ali pequenininho, né? Aí foi lá um refrigerante e tal. Conversei um pouquinho com o camarada, fui deitar na rede, aí ele voltou e falou assim: ei, você é crente, né? Eles falam isso, você é crente, é sim, sou protestante e tal. Ah, que legal. Aí ele saiu, aí teve o Arrocha lá, né? Que rola muito pro norte, esse tipo de música assim. Aí todo dia cantava uma música de 2 mulheres, que eu oro para essas mulheres se converter até hoje. É uma tal de Letícia e uma tal de Jennifer. Todo dia cantava música. Não sei o que é a Letícia, não sei o que é a Jennifer. E aí eu lembro que estava tocando essa música aí da Volta Letícia, ou não sei o que, Jennifer. E eu tava, meu Deus, mas vai a viagem inteira escutando isso, de manhã até a noite, a mesma música. A mesma música escutando Letícia, Jennifer, é uma canção, né? Aí brasileira. O cara chegou lá em nós e falou: vocês são crente, né? Eu falei: sim, a gente é protestante. Ah, tá. Ó, você pode fazer um culto aí para nós? Isso no primeiro dia. Amém, velho? Vou ficar 8 dias aqui. Eu não pedi para pregar, né? Eles que foi fazer o culto. Cheguei lá, o cara baixou o som, ó, é culto. O pessoal colocando a camiseta, tirando, né? Apagando o cigarro, deixando a bebida do lado. Juntou as cadeiras, culto. E ali preguei uma palavra, né? Palavra de Deus e tal. Eu, como bom calvinista, eu não faço apelo. Mas aí o pessoal bateu o sangue arminiano em você, né? Tem como você fazer apelo? Aí eu olhei pro pessoal. Como assim apelo? Você quer aceitar Jesus. Tá fácil o negócio aqui. Eu vou virar pra ele. Já cobre a mina aqui agora. Não, vamos fazer apelo então. Quem quer aceitar Jesus aqui, né? Todo mundo. Faltou o capitão, mas todo mundo aceitou Jesus ali. Eu fiquei com tantos, falei, até eu vou levantar a mão, porque o único que faltou era a Rafa, todo mundo. Aí orei ali, pessoal, bem fervoroso, chorando, e eu ali, nossa, eu vou pregar agora, só embarco, é o ideal. Acabou a mensagem, fui deitar na rede. Soltaram Jennifer de novo. Esse mesmo povo que estava ali chorando, eles estavam chorando de soluçar ali, quero aceitar Jesus, aquela coisa. Foi no tal de Jennifer, Letícia, e foi. E eu fiquei magoado. Cara, preguei a palavra, fiquei aquilo ali me incomodando. No outro dia, ele me chamou para pregar de novo. 8 dias de viagem, um dia de Barreirinha até Manaus e 7 de Manaus até Tabatinga. E aí eu falei, agora eu vou João Batista, né? Vou trazer uma palavra mais dura. Raça de víboras. Fica aí, né? Esses beberrão, moralidade. E peguei firme, né? Fui assim, né? Vou falar firme com eles. Aí falei. Pronto, agora fechei a Bíblia, missão cumprida.
cumprido. Agora eu... E falei até em tema, como que uma hora vocês são de Jesus, outra hora vocês escolhem, ou o caminho certo, ou o caminho, né? Rapaz, acredito que esse povo ali, emocionando. Amém, então amém. Quem quer aceitar Jesus? De novo. De novo. E aí eu, não, mas... De novo, então vai, então vamos aceitar Jesus. Aí eu orei e tal. Acabou a mesma coisa. Eles fizeram a mesma coisa que fizeram no outro dia. Ligaram o som, bebendo, dançando a noite toda, porque no outro dia, né, dorme até as 10, 11, porque é barco, não tem pra onde ir. E aí eu fiquei magoado. Terceiro dia me chamaram de novo. E aí eu já falei pra minha esposa, eu não quero mais. Ah, não quero mais, porque imagina. E aí o Senhor, né, falou no meu coração, né, muito forte, esse sentido de, peraí, mas Deus não desistiu de mim, né? Quantos amigos me chamaram, me convidaram para ir para a igreja diariamente, e eu sempre, não vou, porque eu não era de berço evangélico, não quero, não sei o quê. Aí quando eu fui por interesse próprio, né, coração barganheiro, né, fui para andar de bicicleta só, começou a passar um filme na minha cabeça, e aí eu falei, não, eu sei que foi durante 8 dias, eu pregando, Palavra de Deus, 8 dias eles fazendo a mesma coisa ali até chegar em Tabatinga. E essa foi uma experiência muito louca, porque eu entendi que a gente sai para semear, mas quem converte é o Espírito Santo. Perfeito. Quem transforma é o Espírito Santo, não é eu. Então, o missionário, o missionário ele não tem um caderninho. Quantas almas aceitam Jesus, sabe? Eu tive um contato com uma irmã. E ela, esse ano passado eu fechei com 300 e poucas almas que aceitaram Jesus. E você, quantas almas você... Aí eu falei, olha, de verdade, esse tempo que a gente está em missão, desde 2017 até hoje, eu nunca ganhei uma alma. Ela se assustou assim, como você nunca ganhou uma alma? Eu só saio para semear. Porque o que ganha alma, até nesse sentido, seria o pastor que discipula, que está ali. Que acompanha. E ver, né, se o cara está preparado. E para um cara realmente ser discipulado, no mínimo é de 2 a 3 anos. No meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, para um cara, esse daqui está discipulado, é no mínimo de 2 a 3 anos. E a gente vê hoje a nossa cultura, o cara se converte no processo de 2 anos, ele abre uma igreja. É uma loucura isso, né? Sabe, o cara, no processo de 1 ano, ele é conferencista. Sem base, ele está pregando para o Brasil todo, sabe? E é claro que é essa mensagem, né? Esse copo aqui não é esse celular, porque esse copo é esse tipo de mensagem, porém, tá aí, né? Então, acho que assim, para mim, a mais foi difícil foi Amazonas. Até chegar, na viagem já foi difícil, e chegando lá também. Chegando lá, tudo era difícil, sobe rio, desce rio, 1 hora. Às vezes você ficava 3 horas numa canoinha ali, tirando água. Minha esposa não sabe nadar. Então é bom viajar na Amazônia para quem não sabe nadar, porque nunca vai deixar água. E a fé é fortalecida também, né? Porque toda hora. Ela nunca deixava, nem precisava tirar a água, ela estava já automático. E aí aconteceu muito isso aí. A gente pegou uma viagem também do Rio Andirá, se for pesquisar, é um dos rios mais violentos do estado da Amazônia, é o Rio Andirá. E eu lembro que esse rio, muita gente já morreu nesse rio, pescadores experientes. E é muito forte ali o vento, as ondas, enfim. E aí eu lembro que a gente estava fazendo uma viagem para a gente ir até, esqueci o nome da comunidade, e chegando, quando a gente chegou para atravessar esse rio, uma tempestade pegou nós. Uma tempestade assim, muito forte. E eu lembro que a gente começou a orar ali, e é barquinho mesmo, assim, sabe? Você tá aqui, a água tá batendo na tua perna, assim, cai a água ali. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Essa situação? Aí o capitão, que estava, né, dirigindo ali a rabeta, que é a voadeira, que nós chama, né, começou a contar um testemunho para nós. Ele falou, olha, uma vez a gente estava fazendo esse trajeto aqui, eu estava indo visitar esse irmão que a gente vai visitar agora. E lá, o missionário, ele é conhecido de longe. Existem várias comunidades que não tem sequer uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica. A gente foi numa comunidade lá, e quando eu desci na comunidade, um irmão gritou, missionário! E eu não estava com Bíblia, como eu falei, não estava de terno, nada. E eu olhei para o rapaz que estava do meu lado e ele falou, você conhece ele? Ele falou, não, mas ele te conhece. Eu falei, como ele me conhece? Primeira vez que eu estou nessa comunidade, ele falou, não, ele sabe que você é missionário. Como ele sabe? Ele falou, porque missionário é um bicho raro aqui.
Essa comunidade fazia 9 meses que não recebia nenhum missionário, nenhum pastor, nada. E eu lembro que durante a viagem ele começou a contar, ó, esse lugar que a gente vai, o irmão Lázaro, ele passou o rádio para ele, falando que a gente ia aí e tal, e ele estava preocupado. É um testemunho incrível esse, que não tinha o que dar para os irmãos para comer. Era 3 missionários, o que eles vão comer? Esse irmão Lázaro, ele saiu, vou pescar, né? E aí ele saiu para pescar e não pegava nada. E lá é fácil de pegar, mas nesse dia não pegava nada. E esse irmão Lázaro, ele faz uma oração na voadeira, assim, falando, Senhor, tá vindo 3 missionários aí, e eu não tenho o que fazer para receber eles, não tenho o que dar. Não pesquei nada aqui, eu vou agora entrar na mata para tentar caçar alguma coisa, Senhor, me ajuda. E ele tinha avisado toda a comunidade. E lá, realmente, quando você fala que vai um missionário, vem gente de comunidade de 4 horas de barquinho, 3 horas de barquinho, sobe o rio, desce o rio, para estar ali. E os cultos é debaixo de pé de jatubá. É lindo. Lá é pé de manga. Ali vai ser o culto. Pessoal, o culto vai ser lá no pé de manga. É muito top. E aí eu lembro que esse irmão, triste, assim, cabisbaixo, porque não conseguiu nenhum peixe, ele estava indo embora. Cai um tambaqui, um peixe. Tambaqui, salta na canoa dele. E esse peixe foi o alimento para receber os 3 missionários ali. E o mais incrível é que ele fala que o tambaqui não é de saltar, assim, tambaqui grande. E eu não entendo de peixe, né? Porém ele falou, o tambaqui não é de saltar, existe peixes direto que saltam na canoa. E esse peixe pulou na canoa dele. Ou seja, assim, ele estava triste. Providência divina não, mesmo. Aí o peixe pulou na canoa dele, ele recebeu lá a gente e tal. E aí esse peixe aí foi o alimento. Então acontece muitas coisas assim, fora do sério, sabe? Você ir pregar para um povo que às vezes tem uma refeição por dia. Então é muitos testemunhos, sabe, que acontece dentro da missão. E esse lance da zona de conforto, sabe? Você ir num lugar para pregar e chega lá, é uma árvore só, e cada um leva teu banquinho ou senta no chão. E lá ninguém sabe de Calvino, de Armino, de que é pentecostal, o que é neopentecostal, o que é... Ninguém. Lá você vai encontrar um povo sedento por ouvir a palavra de Deus. Para saber que Cristo veio, morreu, ressuscitou. Sim, teve até um pastor de Porto Rico que trabalha lá, ele tem uma igreja lá, Batista, lá, e ele falou que ele visitou eu não visitei essa tribo, mas ele visitou, eles tinham uma folha da Bíblia, era o Salmo 21, eles tinham o Salmo 21, que traduzido, né, no dialeto deles, só tinha esse, e eles tinham culto lá, acho que era 3 vezes na semana o culto. Todo dia o pregador, sabe o que ele pregava? Salmo 21. E os cultos lotados. Todo dia Salmo 21. Porque era o único que eles tinham traduzido no dialeto. E lá a pregação não é igual a nós, tem uma introdução, uma aplicação. Ele lia do verso 1 até o último. Salmo 21. Todo dia o pessoal, 3 dias na semana, todos os cultos o pessoal ia. E isso, o povo está ali sedento. Hoje o pastor não faz uma introdução, não faz um não sei o que, não puxa do grego, do hebraico, você dá gente. Então seja, essa realidade lá que me chocou, sabe? Um povo que... Você é testemunha então de que os campos estão brancos, né? Muito. A gente quer agradecer a tua vinda aqui, agradecer o teu ministério que é reino de Deus. Você está fazendo lá o que o reino de Deus requer de pessoas como você. A gente só quer encerrar contigo, a gente sempre faz aquela referência, quando o Vocação Podcast nasceu no nosso coração, nasceu principalmente baseado naquela história de Lutero, que estava andando, não se tem comprovações de que isso realmente aconteceu, mas tem essa mitologia, né? De que Lutero estava andando e certa feita ele encontrou um sapateiro, e o sapateiro perguntou, Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E Lutero responde, eu faço um bom sapato e venda a um preço justo. Então, nessa base, como que um missionário pode servir melhor a Deus, na tua visão? Eu acho que o missionário, ele precisa entender a vocação dele, o chamado dele, aquilo que Deus chamou ele, sabe? Eu vi até um testemunho de um missionário que ele estava querendo ir embora da aldeia que ele estava ali evangelizando, porque ele não tinha... Aí ele falou, o que eu vou fazer com esse povo? Não tem o que fazer. E aí ele estava escovando os dentes dele.
e olhando pro espelho, chorando e falando: o que eu vou fazer? O que eu posso ser útil aqui? Eu não sou médico, eu não sou teólogo no sentido, né, de... Aí ele, escovando o dente, ele teve uma ideia de tipo assim: pô, eu escovo meus dentes todo dia. Eu vou ensinar essa galera a escovar dente. Eu sou bom em escovar os dentes. E através desse escovar o dente, da cárie, o pecado, eu vou começar a aplicar o que é o pecado, a cárie e tal. E ele começou a fazer isso. Ele ele continua até hoje, né, nessa tribo. E ele começou isso, sabe, sendo útil, dando o que ele sabe fazer de melhor. Mas fala loucura, né, mas escovar o dente é que ele fazia todos os dias. Então acho que a gente tem que dar o nosso de melhor naquilo que a gente realmente sabe. E o que a gente ainda não sabe, acho que Deus vai capacitando. A gente vai tendo ferramenta. Então acho que um missionário, muita gente fala assim: mas eu não falo outro idioma, eu não faço isso, eu não... Cara, o que você sabe fazer hoje de melhor? O que vocês estão fazendo hoje de melhor é um trabalho missionário. Vocês estão aqui convidando pessoas e essas mensagens, né, do evangelho para chegar, ainda que vocês recebem outros públicos, né, Sim. Mas transmitir uma mensagem, sabe? Então, o que vocês fazem hoje de melhor nesse sentido? Eu acho que é isso. O missionário ele tem que ter essa clareza nele, sabe? Pô, eu tô aqui, eu vou fazer o que eu faço de melhor. Seja fazer um sapato, seja ser a minha esposa, o que ela faz de melhor, que ela ama fazer, ela é receber. Ela, nossa, vai chegar alguém em casa, ela põe um prato diferente, ela põe um copo. Aí eu falo: não, mas é nossa amiga, é uma pessoa. Não, mas é o que eu sei fazer de melhor, né? É o receber, ser receptivo. Então acho que é isso, sabe? Nós precisamos fazer o que a gente faz de melhor e incluindo o reino de Deus. Se é médico, seja sabe, melhor médico, não melhor no sentido do teu amigo, mas dá o de melhor na tua área, na tua profissão. E isso eu acho que mostra, sabe, os princípios e atributos de Deus dentro de você, e é uma forma de pregar as boas novas. Eu acho que é isso. O Elton, e o pessoal que está te acompanhando aí, como é que eles podem conhecer mais o teu trabalho, talvez te ajudar financeiramente, caso eles possam? Como é que o pessoal te conhece mais? Então, é pelo Instagram. Como que é, amor? O Instagram é Oasis Project, né? Ou, né, no nosso pessoal também, que a gente posta, que é o Elton Pedrosa, né? O Rafael Brunelli Pedrosa, né? Tá. Também pode nos achar aí. E falando sobre isso, Guilherme, eu queria compartilhar com vocês a questão. A gente viaja também pedindo carona e entregando Bíblia, né? Então, às vezes, assim, o apoio, muitas das vezes a gente recebe financeiro, seria para o local ou para a compra das Bíblias, né? Ou quando a gente ganha a Bíblia. Então, é até legal você poder compartilhar, assim, divulgar, porque às vezes a gente está passando em Araçatuba, um exemplo. Nossa parada é em Campo Grande. Às vezes tem algum pastor que tem muitas Bíblias na igreja. Então, o pessoal que puder nos seguir, entrar em contato com nós, poder nos ajudar dessa forma também. Tem a forma financeira, mas é a forma de muitos pastores às vezes nos recebem, que a gente viaja com barraca, a gente dorme nas barracas. É um projeto muito lindo. Lá vai conhecer, né? Através do Oasis, poder conhecer. Oasis Project. Isso. No Instagram. Instagram. Maravilha. E também fica aí o nosso contato. Eu vou citar novamente o nosso WhatsApp, que é o DDD 18 99737 9063. DDD 18 99737 9063. Entre em contato conosco, que a gente compartilha o contato do Elton, as redes sociais dele. Você que tiver com alguma dificuldade aí de encontrar, fale com a gente, até mesmo aqui nos comentários, né? A gente pode direcionar aqui nos comentários. A gente quer agradecer muito, Elton, você, a sua esposa que vieram aqui. Foi um presente para nós, tá? Eu acho que foi um momento muito prazeroso de conversa. E esse despertar, tanto para um cristianismo melhor, como da importância de nós olharmos o outro como alguém que tem uma cultura, que nós temos que respeitar, mas que há pontos de convergência onde nós podemos pescar ali uma alma, um coração arrependido e contrito, né? Eu sei que o teu lado calvinista talvez não concorde, mas vida que segue. Obrigado, Sim. Tá, pela tua presença. E sempre que você estiver passando por Araçatuba, Vocação Podcast está à disposição, tá bom? Se precisar da gente, a gente está às ordens. É isso, Hélio. Mais algum recado? Só uma dúvida. Essa história aí do barco dos 8 dias e tal, no final o pessoal parou de ligar o som no alto ali? Não,
continuou. Jennifer É porque e eu moro do Letícia... lado de um bar, eu tava na esperança de que 8 dias seria a solução. Não. Nós vamos ter que continuar orando. O que ele sofre com Letícia e Jennifer, eu sofro com Arlete e Rita. Mas amém. Deus abençoe as Jennifer, as Arlete, as Ritas. Obrigado, tá, gente? Deus abençoe e até semana que vem aí com mais um podcast Vocação.